Boa noite todo mundo, boa noite pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um Levi Talks, hoje especial CodeCon. Hoje a gente recebe aqui 3 convidados especiais, só celebridade do mundo tech, e sejam todos bem-vindos. Por favor, Pokémon se apresente, comece aí se apresentando. Fala galera, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você tá assistindo a gente. Eu sou o Pokémon. Eu faço piada pra programador e pra programadora, e é isso que eu faço da vida hoje, né? Eu vou pra evento, viajo pelo Brasil, só coisa boa aí. Tamo aí na CodeCon, mais um ano, né? Dessa vez como participante, pra ver como é que tá o negócio de programação no Brasil aí. Ver como é que tá os eventos e ver se o pessoal tá aprendendo muito PHP. Boa, coisa boa. Aqui hoje vai ser o happy hour, é o barzinho do primeiro dia. Morgana Dev, se apresente aí. E aí, galera, eu sou a Morgana, com 2 N's, importante ressaltar isso sempre. É um prazer estar aqui, fui empurrada a estar aqui, eu vou logo dizendo mesmo. Mas boa. Tá da hora estar aqui e vamos aí falar um pouquinho de tecnologia, de CodeCon, porque eu gosto muito, sou apaixonada. Participo da CodeCon, acho que todas as edições da CodeCon, exceto as primeiras lá, né, presenciais. A primeira, 2019, né? E aí, tamo aí, então vamos ver o que vai dar essa conversa, que eu tô um pouquinho preocupada. Vai ser só bobagem hoje é especial. Boa, seja bem-vindo também, se apresente, por favor. Me chamo Gustavo Pantoja, pessoal aí da CodeCon, eu participo ali de alguns vídeos, estou participando também do segundo CodeCon, eu participei, ano passado foi o primeiro, né? Hoje já não estou tanto como desenvolvedor, estou como diretor ali numa empresa. E a ideia também de participar de CodeCon é ver como está o mercado, como está a galera. Também tendo curiosidade em outras empresas do setor de tecnologias. Boa. Então vamos ver como está a galera. E defensor do PHP também. Boa. Apesar de sempre puxar a orelha. É legal que eu não falo o que eu faço, né? As pessoas vão achar que eu não faço nada. E aí? Eu sou developer advocate, gente. Eu trabalho, tá bom? Só pra... Show demais. Eu trabalho. Porque e numa empresa que usa PHP também. Só pode falar. Dizem que usa PHP lá, né? Não Drupal, sei. a empresa que mais usa Drupal. Nossa, Drupal, mano. no Brasil. Você aí usa Drupal? Manda um oi aí pra nós. Pra Morgana. Comunidade do Drupal aí. Não me responsabilize. Você que usa PHP ainda. PHP paga minhas contas. Maravilha. Sempre pagou, né? Sempre pagou. Coisa boa. A gente vai começar falando sobre infância tech. Como é que cada um aqui se conectou com o computador a primeira vez que viu um computador, como é que foi, o que fez, se tinha internet ou não, como é que era. Pokémon, manda aí. Cara, meu primeiro contato, eu lembro que foi na casa de um amigo do meu pai, que tinha lá um terminalzinho na época, né? Tipo, era estranho, o negócio era verde com preto. Não tinha interface gráfica. Não tinha interface gráfica ainda, acho que era um DOS maluco lá, Bonito. Lá, um negócio desse tipo. E aí, tipo, você conseguia rodar jogo. Eu sempre tive vontade de fazer jogo, né? Nunca fiz, mas eu tive vontade. Eu comecei a programar pensando que iria fazer um jogo, nunca fiz o jogo. E foi assim o meu primeiro contato. Eu lembro que nessa época também, meu pai me colocou no negócio daquele cursinho de Windows, DOS, na época era DOS, Windows, Excel e Word. Informática 95, básica. Informática completa. Tinha muito. Exato. Datilografia já tinha? Não, eu não entrei nessa época não. Foi um pouco depois. Só um pouquinho. Já no Gama Oeste lá, o pessoal de Brasília deve conhecer Gama Oeste. Gama Oeste. Então eu comecei a aprender isso lá. E depois disso, eu não lembro, eu acho que foi o consórcio, meu pai, a gente foi numa feira de informática, aí meu pai que comprou o computador, não sei se foi no consórcio, mas sei que ele comprou lá um rolê. Na época rolava consórcio. Tinha. E tal. Eu não lembro bem se foi o consórcio, mas eu sei que ele pagou em diversas vezes lá. E na época não tinha internet lá em casa, né? Lá era o telefone era ramal ainda, então eu fiquei um tempo sem usar a internet. Mas eu começava a fazer algumas coisas, né? Eu lembro que eu comprei uma revista que era de Delphi 2, era a revista da editora Planeta. E foi o meu primeiro contato com programação. Nesse CD que eu aprendi a fazer um label. Nunca consegui fazer nada útil em Delphi, mas eu fazia um label e um botão que não clicava. Então, grande orgulho do Delphi. Sou grande do Delphi. Legado E aí, quando eu consegui colocar a internet lá em casa, comecei a mexer com HTML, CSS, na época, tava bem no começo da Drogas da mais vida. pesadas. Né? E escrevi em Mirk Scripting, né? Tinha um Mirk que a gente usava como uma parada de conversar, né? E tinha uma linguagem lá dentro. E eu fazia alguns bots de Mirk, de captura de Pokémon. Tinha bot que eu fazia... Eu fiz meu primeiro tocador de MP3 no Mirk, porque o Winamp era uma porcaria no meu PC. E aí foi o meu primeiro projeto que eu terminei, foi esse tocador de MP3 no Winamp. E foi meio que isso, eu gostava de Pokémon, então eu jogava muito negócio de Pokémon, mexia com o emulador, também
O que mais que eu fiz no computador? Eu ajudei em algumas traduções de ROMs na época, que eu também começava a fazer algumas coisas que envolviam tradução de ROM. E era isso. Só que eu era pequeno, eu só queria se divertir com o computador. Essa foi a minha infância. Como deve. Coisa boa. Morgana, conta como é que foi isso, a sua experiência. Então, muitas coisas acontecendo na vida, mas aí meu pai precisava de um emprego, ele começou a correr atrás de estudar sobre tecnologia, porque era a da vez, né? E aí eu tive o meu primeiro contato, assim, foi quando ele conseguiu lá um computador com muito sacrifício, e aí eu lembro dele me ensinando os comandos do DOS, e eu anotando num caderninho, assim, os comandos, assim, bem bonitinha. Não tinha nem tamanho ainda. Tava lá fazendo comando no DOS no computador. Então, acho que foi o meu primeiro contato, assim, por causa do meu pai. Ele era programador ou ele só trabalhava com Ele computador? tava começando a lidar mais com esse negócio de computador, porque, né, ia começar a estudar, fazer os cursos lá numa escola muito famosa antigamente, aí, que eu não sei se pode falar o nome das coisas. Mas não vou falar, porque ninguém tá pagando. Mas já faliu? Já faliu ou tá Será vivo? que faliu? Não Ou sei. tá falindo. Ou tá falindo, talvez esteja aí. Bom, vamos deixar pra lá. E aí ele fez vários cursos, assim, pra começar a trabalhar com tecnologia e tal. Então, ele foi o culpado, assim, de me colocar em contato com isso. E aí depois eu fui aprendendo outras coisas, né? Ficava lá no Paint. Aquele pinball era incrível, do Windows 95? Alguma coisa Space assim. Cadet. Space Cadet. Então, você lembra o nome? O pinball era do XP. Do XP? Não, você tá 98 tirando? já tinha, 95 Já tinha 95. 95, eu acho que era. 95 tinha, Caramba. 98 você conseguia baixar, 95 era nativo. E aí, Space Cadet. enfim. E aí comecei. Só que eu nunca pensei que isso fosse virar alguma coisa na minha vida, né? Só Uma fui. profissão, né? Só fui cair na realidade eu Acho que mesmo. ninguém acreditava que ia poder ganhar dinheiro no computador, né? Pois é. Era uma coisa de joguinho e tal. Ninguém botava muita fé. Mas achava muito mágico. Meu pai mexendo, assim, aquelas peças, aquelas coisas, me chamava atenção, mas não achava que ia virar alguma coisa, não. Aí só depois de velha, né? Que as coisas foram se encaixando e entrei na área de tecnologia. Depois de velho, como se ela tivesse entrado com 90 anos, né? Que isso. Em comparação com a idade. Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu era novinha. Mas já começou com programação ou você começou com suporte, alguma outra coisa? Então, ou já foi direto pra eu comecei a estudar na faculdade, então era programação, mas a trabalhar, eu comecei a trabalhar primeiro com suporte. Então foi um tempo trabalhando com suporte, assim, e depois eu entrei na área de programação. Show. E você, Gus? Conta aí um pouquinho. Na verdade, eu acabei caindo nessa área porque toda vez que eu ganhava algum eletrônico, eu abria. Então, sempre faltava um parafuso no final, sobravam, né? E aí tiveram a brilhante ideia, abrir um curso. Nossa, eu sou lá do Amapá, da capital, né, Macapá. E ali tecnologia era um negócio já muito complicado. Então, abri um curso, essa eu acho que eu posso falar, que era Festa Informática. Não sei se existe até hoje. Era rápido, pelo menos. E aí o pessoal pensou, vamos colocar ele lá, que pelo menos ele sempre aquela ideia. Você inaugurou o curso. Não, tinha uns cursos ali de Word, meu Deus do céu, era o Word, era o que tinha, né? Era saber como digitar um e-mail, abrir o navegador. Avançadíssimo. Avançado. Nossa, Era o Windows e o pacote Office. Windows e pacote Office. Normalmente era E assim. internet, aí tinha. Internet. Curso de internet. Na minha época não tinha internet, então era DOS. Aí internet, eu tive uma aula de internet pra eu entrar no ZAS. No bate-papo do ZAS. Não acredito. Foi uma aula. Aí a gente Olha. conversou com uma pessoa da Bahia, inclusive. Conversou com a pessoa da Da Bahia. Bahia, uma mina Era da tu? Bahia. Não. É a mina da Bahia. Conversou com a gente lá no bate-papo do ZAS. Quer ZAS. tecer? Quer tecer? Ia TC. Comunidade dos As aí, um abraço. Existia o game, meu Deus do céu. E aí eu comecei a fazer esses cursos. E acabou que eu fui gostando. E assim, eu sempre fui uma pessoa um pouco antissocial. Então, pra mim, quanto mais longe de pessoas, melhores. Acabou que no momento da minha vida, me mudei pra Brasília e lá os meus tios... O que tu quer fazer? Eu com 12 anos, o que tu quer fazer da tua vida? Eu não fazia a mínima ideia. E pensei, eu vou pra área da computação, que pelo menos eu não tenho que pensar agora o que eu vou fazer. Não sei se daqui a pouco esse hype... Na época era um hype, né? A gente teve o hype de 2000, o hype de 2010. E graças a Deus, nesse hype de 2010, eles me matricularam num curso de programação. Era programador, webmaster. Grande Meu webmaster. amigo, e um outro curso com Access. E Opa, desde ali eu fiquei... Melhor banco de dados. Cara, e desde ali eu pensei, cara, eu vou fazer... Ainda falava, né? Porque eu técnico de informática. Nem sabia que existia
o pessoal fazia o TI como se fosse técnico de informática. E depois de um tempo estudando, depois saindo ali do ensino médio, eu falei, cara, tecnologia de informação que eu vou fazer, quero ser programador, eu quero estar no bastidor. E desde então eu fico ali e hoje estou aqui, né, falando sobre tecnologia. Não gosta de pessoas. Corta pra ele fazendo vários vídeos da CodeCon. Pois Não, é. Gravando podcast, entendeu? Aí corta também pra 15 anos depois. 15 anos depois, tendo que entender que tecnologia não é só computador, é pessoas também. Então foi um aprendizado aí bem longo. Teve um convidado aqui do podcast que disse assim, eu fui aprender informática porque eu não gostava de pessoas. Só que aí eu me deparei com a seguinte situação, né? Eu tinha que atender as máquinas, só que a máquina pertence a alguém, né? Pois é. A gente ainda não tem máquinas que pertencem a máquinas. Justo. Por enquanto. Por enquanto não tem. enquanto. Em breve Eu teremos. acho que tem Vem aí. um comentário que eu sempre gosto de colocar, como no mapa a gente foi ter internet banda larga depois de 2010. Então, a gente fazia uma gambiarra, eu não sei se pra cá chegou a ter, mas se teve, acho que foi um pouco antes, de dividir um pulso em 2, né? Então conseguia ter 2 computadores na internet de escada. Nossa. E esperando da Essa daí meia-noite eu não pra... sabia, não. A de esperar meia-noite eu fazia também. Se você acha que você já fez gambiarra, Nossa, a gente pega e dividir o pulso. Cara, eu tava em Macapá no dia que falaram que ia lançar lá, que acho que era na época era a Oi, né? Oi. A Oi que tava levando Oi pra Velox. lá. A Oi Velox tava levando pra Macapá Finada Oi. a internet banda larga. olha aí. Isso era 2010. Não, depois. Ah, verdade, foi Que lançou 2014. mesmo foi 2013 pra 2014, exatamente. É. E aí, tipo, as pessoas... Aí tinha uns provedores locais que compravam várias linhas e vendiam como se fosse Sim. internet banda larga. E vinha, também tinha, acho que vinham de rádio, né? Lá de Belém. Vinha de Belém, cara. Várias E torres. funcionava? Alcancei via rádio. Chegava. Que alcance, hein? Chegava. A gente... Não, aqui era várias torres, né? A gente... Era muito. Morgano, era a torre no meio. É melhor de contar. Tinha umas torres que tinha seres que derrubavam as torres. Não, é muito bom entrar nesse assunto, não. Tinha seres que derrubavam as torres. Vão derrubar a live. Peço perdão aí pela pergunta, vamos seguir em frente. Era o ponto de ter uma torre. E assim, tu tinha que torcer pra não ter uma árvore grande. Que senão a pessoa ia lá e derrubava pra tentar ter sinal. A gente tinha 250 kbps, cara. Sim. Olha, Era que muita velocidade. velocidade. Assistir um vídeo do YouTube sem travar. Deixava a música baixando pra no dia seguinte ouvir. Não, o pior que é a lenda, né? Pra ter certeza se você tá baixando, né? Colocava o dedo assim pra ver se a linha passava. Essa sensação. Quem nunca? Era Verdade. quem Essa nunca, sensação Morgano? era muito boa. Era muito bom. Mas vocês eram crianças que gostavam de mexer nas coisas como o Gus ou vocês... Controle remoto, abria brinquedo, essas coisas ou não? Eu quebrava muita coisa, minha mão suava, minha mão sua muito, cara. Então eu lembro que a primeira vez que eu fui tentar instalar o Windows 98 no computador, eu queimei o HD. Então eu sou uma pessoa que Fechava não curto, gosto muito, eu fechava muito. Hardware não é nada pra mim. Tipo, eu montei meu computador, esse último, mas tudo que eu puder evitar de hardware, eu evito. Tinha uma pergunta pro Pokémon aí, aproveitando, ele tá falando de montar computador. Quando tu montou o computador ali pela primeira vez, ainda era da época que o HD tinha Master e Slave? Sim. Slave, Master. Era complicado, você tinha o switch lá embaixo, se você botar, você podia queimar, inclusive, se você botasse dois no mesmo switch. O HD físico era muito problemático, ele era muito sensível. Por mais que ele fosse robusto, ele era bem gordo e vamos falar assim, pesado pra caramba, né? Diferente de hoje, mas era muito complicado. E aí você, como ele tinha leitor físico, dependendo de onde você pegava, eu corrompi o HD, literalmente. Não é só o POC, não. Eu também. Minha idade é elevada, cara. O pessoal começa a entregar as idades. Mas é melhor a gente deixar essa parte pra lá. Certo, mano, perfeito. Defeito. Mas qual era a pergunta mesmo? Se você quebrava as coisas, os brinquedos, controle remoto... Eu sempre fui muito curiosa, assim. Então, eu achava curioso e mágico ver o meu pai mexendo com o computador ou outras coisas, assim, que eu tivesse que mexer. Eu tinha uma amiga que me incentivava também a fazer essas coisas. A gente saía... Ela montava ventiladorzinho com o motorzinho do carro, do brinquedo do carro, não sei o quê. Então, isso também me chamava a atenção. Então, curiosa sempre fui de ser fuçadeira, assim. Então, acho que tava cutucando ali já. Na época vocês brincavam aquele negócio de pequeno construtor, de Lego, tipo, eu lembro que eu brincava com isso, acho que o mais próximo que eu tive de montar algo era com Lego, aí tinha aquele pequeno construtor que você montava Era uma construção mesmo, né? Uma arquitetura castelinha, ali, exatamente, tudo era mais. arquitetura.
Depois a gente aplicou pro software, ou não. Ou não. Ou não, fica aí a Não, questionamento. pior que eu fui na contramão ali da família, porque toda minha família, ou foi pra educação ou de enfermagem. E aí eu vendo um tio meu que mexia era eletricista, eu falei, cara, esse negócio é legal. Aí eu desmontava, eu ganhei um carrinho de controle remoto, acho que deu uma semana eu desmontei pra ver como era dentro. Da hora. Eu sei que naquela época a gente apanhava. Eu queria dizer agora. Destruiu o brinquedo. O problema é esse, é porque eu ficava com medo de abrir porque eu não sabia montar depois. Aí eu falava, deixa pra lá que eu não quero montar isso aí, não quero ter esse trabalho. De um carrinho de controle remoto eu tirava como é aquele motorzinho e fazia o ventilador. Aí o pessoal ficava, meu Deus, destruiu um carrinho pro ventilador. Era um carrinho, pô. Virou um ventilador. Virou um ventiladorzinho. que não ventilava nada, vamos, né? Não, Mas vou ser virava. sincero. Que nada, eu usava pra cortar borracha. Tinha uns brinquedinhos de borracha, eu usava aquele ventilador, eu saía destruindo tudo, traduzindo. Muito bom. E de chegar a ter o acesso ao primeiro computador, mexer nesses brinquedos, até trazer isso como profissão pra vocês. Como é que foi essa transição? Como é que foi isso pra você? Foi engraçado, porque, como você falou no começo, eu não pensava que eu conseguia ganhar dinheiro com computação. Eu jogava muito videogame, então, tipo, eu lembro que eu montei, eu até falei, eu montei, tipo, eu não montei a locadora, mas eu fazia um sisteminha pra poder alugar as fitas que eu tinha lá em casa de videogame e tal. Então, alugar pro pessoal as fitas de videogame. Mas eu comecei a entender que tinha um negócio por trás. Então, eu, por exemplo, eu tava revendo os primeiros sites que eu fiz, e tinha um que eu vendia um curso de HTML por arquivo. Só que eu também consegui imprimir e mandar pra pessoa. Não vendi nenhum, mas tinha a ideia. E tava no site e implementava. Tipo assim, sabe, era o Instituto Universal, não era que tinha aqueles cursos? E eu tinha um curso de HTML que eu enviava pras pessoas, mas ninguém comprou. Então nem enviei nenhum. Mas tinha isso. Cara, tinha muita coisa doida. Mas quando eu comecei a realmente pensar que eu poderia ganhar dinheiro com programação, e a primeira que eu ganhei foi na faculdade já, né? Eu fiz técnico. O segundo e terceiro ano do ensino médio eu fiz técnico, eu fiz esse curso lá, em Brasília, né, nessa época. Aí eu mudei pro Rio, que eu sou carioca, eu vivi o segundo e terceiro ano e fiz faculdade no Rio. E quando eu entrei na faculdade, eu lembro que eu fui lá abrir um estágio, né, pro lugar da faculdade que tomava conta de programação. Que era meio que um instituto lá que cuidava do site da faculdade, outras coisas. E aí eu fiz a prova técnica, que era a prova de computação em geral e desenvolvimento, passei em segundo lugar. Olha aí. Só que eu não passei na entrevista técnica. Entrevista de grupo, né? Na dinâmica de grupo. Porque o problema era, tipo assim, eu era muito inexperiente na ideia de tentar me comprar com as pessoas. Eu comprava sempre pro igual. Então, por exemplo, eu não tinha nada que me diferenciar das pessoas. Aí o pessoal falava, eu faço tal e tal programação. Aí o outro falava, tal coisa. Aí perguntava pra mim, o que você faz? Eu faço igual aquele, eu faço isso. Mas não me diferenciava. Então eu fui reprovado na dinâmica de grupo e não consegui entrar. Mas nesse mesmo tempo, abriu lá na Rural, com o professor Marcelo Bairral, um projeto de ensinar programação. Programação não, ensinar Word. O que eu aprendi lá no começo? Word, Excel, PowerPoint e informática básica. E pro pessoal lá de Seropédica, porque era o pessoal que, assim, a gente pegou algumas pessoas carentes para poder ensinar isso. E isso, inclusive, a gente levou para alguns simpósios de computação e tal, CNMAT, se não me engano, que tipo, era um simpósio de ciência da computação e tal. E lá eu ganhei meu primeiro dinheiro que tinha a ver com programação, porque além de eu fazer isso, lá eles tinham um negócio chamado GPEM, que é um grupo de estudo de pesquisa de educação matemática. E tinha, tipo, associados e tem uma revista, né, que de 6 em 6 meses mandava pra pessoa. Então eu, usando o Access, fiz uma mala direta para poder controlar os associados do GPEM. E aí eu comecei realmente a ganhar mais constante o dinheiro lá. Então eu tinha esse estágio, tinha mais o estágio para fazer HTML, fazer o site dos institutos. Então assim foi a primeira vez que eu ganhei dinheiro. Mas era R$200 o meu estágio. Dos institutos, que era pela Rural, depois foi para 220, 250, foi o meu maior salário lá. E ganhava mais um por fora no GPEM lá e tal, para poder ajudar o professor com a demanda do... E aí depois que foi, eu jogo Magic, joguei Tibia, então
eu entrar no mercado formal assim, foi em 2011, quando eu fui pra Campinas, que aí sim, eu saí dos freelas e desses estágios pro mercado formal de verdade. E aí, o cara era dono... O cara que era o líder da meia do Tibia era dono de uma empresa que... Tipo assim, ele tinha envolvimento com a empresa porque ele era dono de uma DataSul. A DataSul foi vendida para TOTS. Sim. E aí eles tinham um sistema que controlava e tinha várias integrações com o DataSul. Então eu comecei a mexer com nota fiscal eletrônica. Com o DataSul e com o Dynamics AX também, que é um RP da Microsoft na época, né? E aí foi aí que eu comecei a mexer mais com o mundo corporativo, mas fiz muito estágio, fiz muito freela e esses negocinhos no começo lá. Então foi assim, minha jornada para trabalhar com isso. Coisa boa. Morgana, como é que foi que você... Então, como eu tava falando naquela hora, eu não imaginava que eu ia trabalhar com tecnologia. Eu pensei em ser várias coisas, né? Até que quando eu tava maiorzinha, eu queria seguir pra área de saúde. Então, minha cabeça era fazer medicina, e aí, ou enfermagem, alguma coisa assim. Só que, enquanto eu tava fazendo vestibular, uma das faculdades, abriu uma faculdade nova, que era a FATEC, em Itaquaquecetuba. Nossa, a voz foi pro caralho. É que é difícil falar de Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba. É verdade. Então, Itaquaquecetuba, em São Paulo. É nóis, mano. Abraça aí a comunidade. Abraça aí a comunidade. Eu não vou repetir. Eu não vou repetir o nome da galera ali. Fala aí. O Ataquecetuba? Quase. Chama de Itaquá, que Itaquá tá servindo Itaquá. também. Itaquá, isso. Pessoal de Itaquá, um abraço. Boa. E aí, eu não conhecia a FATEC ainda, não sabia e tudo mais, mas era gratuita e era na área de tecnologia. Tinha outras FATECs em São Paulo, pra quem é de São Paulo já conhece as FATECs e tudo mais. É uma faculdade pública. E aí, beleza. Falei, bom, vou fazer também, né? Vai que eu não passo. Na minha cabeça eu não ia passar nunca em medicina. Dito e feito, não passei mesmo. O bom é que você acertou na sua... Eu confiava em você. Pô, é isso, cara. Tanto é que tinha lugar que eu tinha medo de colocar medicina, eu colocava enfermagem. O bom é que ela acertou na estimativa Colocava só dela. médico. Não. Aí eu falei, não, cara, não vai dar certo isso, não. Saúde. Saúde. Aí eu passei na FATEC, eu descobri que eu passei, eu falei, meu Deus, eu passei numa faculdade pública, né? Aí eu conversei com meus pais e tal, não sei o quê, eu falei, vou fazer, porque pelo menos eu não gasto dinheiro. Mentira, quem faz faculdade sempre vai gastar dinheiro. Mas aí eu comecei a faculdade e fui introduzir. Assim, eu tinha tentado trabalhar com negócio próprio. Tentei ter uma loja de informática e suporte com meu pai. Não durou muito tempo, porque, enfim, muito difícil a gente ter um negócio, né? E aí não deu muito certo, eu fui trabalhar com outras coisas, até que surgiu a oportunidade de eu trabalhar com um estágio de suporte. E aí eu trabalhei com outro lugar de suporte. Isso já na faculdade. Isso, eu tava na faculdade. Não terminei a faculdade na época, eu sou um péssimo exemplo pra isso. Mas seguindo em frente, eu fui trabalhando com suporte e outras coisas, minha vida foi acontecendo, etc. Aí eu voltei a fazer faculdade de novo. Na verdade, eu fiz um curso técnico de redes de computadores, não era o que eu queria. Eu queria desenvolvimento. Redes é legal, é bacana. E aí eu, enfim, fiz esse curso, acabei terminando ele, beleza, mas eu queria trabalhar com desenvolvimento, né? Eu falei, então vou tentar fazer a faculdade de novo. Aí fui fazer a FATEC de Mogi das Cruzes. Alô, galera de Mogi das Cruzes. E aí passei na cagada de novo, mas passei. E aí fui fazer a faculdade e aí eu consegui meu primeiro estágio na área de desenvolvimento. Foi em 2016 isso. Que foi quando eu conheci as comunidades também. Então aí sim a minha carreira se abriu para desenvolvimento. Eu comecei a trabalhar com isso. E foi indo até hoje, assim. Então, foi mais ou menos nesse caminho tortuoso aí que eu cheguei. Tropeçando, mas Aos chegou. trancos e barrancos, mas foi. Maravilha, maravilha. E você, Gus? Como é que foi? Cara, eu comecei estagiando lá no meu estado ali, acho que com uns 14, 15 anos. Com 15 anos quando eu voltei também, né? E comecei na área de suporte, tentei abrir também um suportezinho ali para tentar trabalhar com computador. Mas também a dificuldade de falar com os clientes, porque às vezes eles pediam uma coisa e achavam que vinham tudo junto, aí era um valor separado. Eu falei, desisto disso, porque na época eu não tinha realmente paciência nenhuma. Sim. Agora tem. Tenho, eu tô vindo em podcast. Olha, você é calmo que ele é. Tô calmo, não mandei ninguém. Essa parte é muito boa. E na época era o
o jovem estressado. Não é o jovem estressado. Eu achava que era o jovem dono do mundo. E eu achava que o suporte ia me dar dinheiro. Até descobri que não dava. E aí, morava com tias lá no Amapá, né? Aí eles fizeram o último. Aí fala que foi o último grande investimento ali. Me colocaram e foi o último curso que eu fiz ali, que foi de desenvolvimento web já, focado ali. Foi quando eu descobri o PHP e o Java ali, né? Que eu tive contato com os dois, me enveredei ali pro Java, mas voltei pro PHP. E meu estado tinha uma carência também de profissional, então quando abri alguma vaga de estágio, aí é um ponto que talvez é bom ou ruim de falar, mas vai ser interessante. A gente meio que tinha um grupo, então tipo, a gente sempre revezava. Então eu tava um estágio numa empresa, num órgão de manhã, e de tarde eu tava em outro. Então, eu até brinco, né? Quem é que na época tinha um estágio, o estágio lá pagava R$800 num e R$800 no outro? Caraca, valor bom. tava rico naquela época. Pois esse, eu com 15 anos nessa casa. É porque a gente era muito cabeça dura. Daí esse é o problema de ser jovem com dinheiro. A gente acha que não existe amanhã. Pois é. Então, esse investimento ali que minhas tias fizeram ali pra realmente ir pra área de desenvolvimento. Então, eu consegui por esses estágios, consegui estagiar alguns órgãos lá do estado do Amapá, que foi aí onde também começou a minha carreira de desenvolvimento na gestão pública, que é uma área muito boa, é uma área que tem muito déficit, mas a gente tem muitas... Não vou entrar no lado político também, tem alguns entraves que não valiam a pena. E aí eu me vi numa situação que não existia faculdade pública na área de tecnologia no Amapá. Então, ou você ia pro Pará pra fazer, ou você pagava. E na época, pra mim, surgiu o FIES. Eu falei, quem sabe eu ganho dinheiro suficiente pra pagar esse depois. Vamos ver, né? Vamos ver. E aí eu comecei a fazer, mas aí teve um problema. 2 anos depois, também sendo cabeça dura, eu entrei num processo que eu comecei a desenvolver e comecei a ganhar dinheiro. Ali com meus 20 anos, né? Eu comecei a faculdade com 18. E aí eu larguei a faculdade. Mas você já estava atuando como desenvolvedor? E já estava trabalhando como desenvolvedor e estava CLT. Tava como contrato no estado, né? Sim. Só que assim, a visão que eu tenho depois que eu saí da Amapá, a visão que eu tenho na Amapá, eu acho que a faculdade é essencial, mas na época eu acabei tendo que terminar a faculdade para eu conseguir ter algum bônus, eu conseguir aumentar meu salário no estado, porque é muito amarrado ao seu nível de escolaridade. Pra cá, pro sul, eu vejo que o pessoal é ligado 100% à base de conhecimento. Mas assim, a faculdade me deu uma noção do que eu posso ou não posso fazer dentro do mercado. Isso também me deu uma visão, e aquele jovem responsável, maturo, começou a ter uma visão do que realmente como se comportar no mercado. Então, isso também foi uma luz que deu. E aí, por incrível que pareça, eu formei em 2021. De fato, vou concluir minha faculdade em 2021. Eu me formei numa semana, na outra semana, lockdown no Amapá. Quase não tive formatura. Nossa, que doideira. Então, foi aí que eu, de fato, estagiar desde os 15, mas de fato formado ali em 2021 pra cá, que eu tenho atuado em alguns projetos muito grandes, né? Então é uma parte muito legal. Muito bom, show. Tem uma outra pergunta aqui sobre trabalho, que é, vocês já tiveram problemas no trabalho, tipo derrubar alguma coisa em produção, já tiveram problemas como estagiário, faz estagiário só faz merda, né? Então, o que não falta é a história, por quê? Assim, deu... Eu já salvei um bagulho de produção que caiu, tipo, sumiu uma vez lá, tava rolando um rolê, e aí tinha um servidor que tinha basicamente um projeto que tinha todas as horas de quem era terceirizado e os tickets dos clientes. E aí apagou o banco. Nossa! E aí foram ver se tinha backup, e tipo assim, o backup tinha de muitos meses atrás. E aí? Só que o servidor era Windows, era um Windows Server. E a gente conseguiu achar, que tinha um torneio chamado Shadow Copy, que ele tem, tipo, uma cópia silenciosa de alguns snapshots do Windows, de pouco tempo. Conseguimos reverter, conseguimos recuperar o banco. E eu não ganhei o obrigado. Grandes aprendizados. Mas você não fez mais do que o quê? Minha obrigação. Você era estagiário?
Não, Eu já tava trabalhando. atuando. Eu tava atuando. Não, mas não foi eu que paguei o banco, não. Eu só Não. recuperei. Só E mesmo assim recuperou. não adiantou de nada. Maravilha. Morgana, tem alguma história legal? Então, teve uma vez que eu fiquei morrendo de medo porque eu tava como estagiária ainda e eu tava atuando num cliente. Empresas, não façam isso. Então, e aí... Mas não foi culpa minha, né? Me botaram lá. E aí, eu não tô lembrando o nome do negócio de versionamento que tinha na época. SVN, Tortoise. Acho que era SVN. É. E aí, eu tava Tortoise, tentando fazer o versionamento de um projeto lá. A gente tava mexendo com C# e tal. E aí, eu fiz merda. Eu não lembro exatamente o que eu fiz, mas parecia que eu tinha perdido tudo que eu tinha feito lá nos negócios, né? Eu falei, meu Deus, eu tinha que entregar isso hoje, não sei o quê, bababá. E aí, eu chamei o quê, né? Tive que recorrer ao sênior. Sênior, pelo amor de Deus, me salva. Aí, no final, ele conseguiu resolver lá. Eu tava fazendo errado mesmo, mas... Enfim, estagiária, né? Sim. Perdoável. Besteira. Perdoável. Quase perde o código do cliente, então. Pois é. Maravilha. Gus, tem alguma história legal aí Eu pra tenho contar? duas histórias que eu coloco como marcante, assim, uma como estagiário e outra como desenvolvedor e relativamente recente, né? A do estagiário, como a gente trabalhava com portais, eu era estagiário, não vou falar porque vai entregar muito, né, também. Aí vão saber o que foi o problema aqui na época. E a gente trabalhava, então era tudo meio que pronto. Era basicamente tu jogar um escopo dos arquivos dentro do servidor e tava funcionando, que tinha um banco de dados já integrado ali, né? Então, é tipo um WordPress feito só que próprio. Tá. E aí, no momento, chegou a época que vamos começar a inserir os códigos do estagiário na produção. E aí, vou subir o código, e eu não sei porquê, eu não sei se tinha alguma norma, eu não lembro, a gente tinha que deletar da nossa máquina. E na época a gente fazia deploy no SFTP. Sim. E aí, selecionei tudo, deletei. Mas eu deletei do servidor. Do lado direito. beleza. Do lado direito. E aí, eu já tinha deletado, não sei como, consegui deletar os dois. Os dois. Aí Você deletou do seu e do lado Duplo do lado delete. do seu. Não Pra bastasse. garantir que deletou. Pra garantir deletado. Gustavo, você tem que deletar. Ele não, vou garantir. Garantir a deleção. Deixa eu tirar tudo da minha frente. Deleção aqui da tela garantida. inteira. Aí eu peguei, falei, aí eu fui acessar o site, né, pra ver, tá tudo pronto, né? Aí, not found. Aí eu peguei, olhei pro quem realmente era que trabalhava lá, né? Aí... Tu tem uma cópia aí? Diz que Me tem. salva aqui, pelo amor de Diz Deus. que Por sorte, como era um sistema que era tipo um white label, como já tava tudo cadastrado no banco, era só... Só que na época, quando ainda tava ainda não entendi. Assim, eu comecei a programar PHP sem saber programar. Então, beleza, essa função faz isso, aqui faz isso, e foi. Até entender que como já tava tudo no banco, era só pegar uma cópia do sisteminha e colocar lá aqui tudo e ia voltar a funcionar. Cara, mas foi 10 minutos da minha vida. De desespero total. Aí só pra dar uma dentro, não era tipo, não era o setor privado, era o setor público. Sim. Então ficou uma página pública aberta lá, sem nada. Olha. Branco. Coisa boa. Pra quem lembra, vai saber que página foi. Não é responsável daqui. E aí, a segunda foi mais memorável porque foi... Eu nunca tinha passado por isso, né? Já tinha CI/CD, já tinha tudo. Eu terminei de fazer meu código, subi. E foi com PHP também. E aí foi uma... Como é que a gente fala? Uma tecla perdida, né? Foi um K antes do PHP. Da tag. E todos os clientes caíram. E aí todo mundo... Aí para a equipe para ver o que tá acontecendo. E eu olhando lá, cara, não tem nada que quebre. E começou os tokens que geram, né, para aplicativo. K alguma coisa. Aí ele tava imprimindo o meu K mais o token. E ninguém conseguia logar. A senha do banco era K e a senha do banco. Meu Deus. E aí ninguém assim, depois, aí na época, como tava desenvolvedor, o tech lead olhou e falou, Gustavo, tem um K aqui, né? Maldito cara. Travou a aplicação inteira. Fui lá, mano, deleta, sobe. Aí, porque sobe com urgência, não precisava nem aprovação pra todo mundo voltar. Apaga o K e vai. Apaga o K e sobe. Apaga o K e sobe. E acaba o K e foi isso. Isso Então, dava muito problema, você lembra, Gustavo? Por causa que na época que o pessoal não salvava como TF8, né? Nossa, não como padrão. Então padrão. salvava como ANSI, né? A ANSI.
E daí, quando você convertia de ANSI pra UTF-8, ficava um caractere inválido no começo do PHP. Sim. E aí quebrava muita coisa por causa disso. Quando você tinha, por exemplo, algo que bufferizava, que tinha que imprimir na tela, ele falava, então, mas já mandei o cabeçário, que era esse token. Não, o que era pior, quando dava essa quebra, como não, assim, a segurança nunca foi tão boa assim, ele spawnava o que tinha pra baixo. Sim. E se a próximo arquivo fosse conexão, Sim. spawnava a tua senha ali. Nossa. Então, Sim, isso acontecia dava muito. problema. Mas a culpa não é do PHP, é do Não. pessoal que não sabe fazer code. Na época o pessoal codava, tipo, o que era o TF8? O pessoal, até hoje, Sim? a gente pega... Aí eu participo ali do negócio que faz revisão ali, os códigos reviews, e a galera simplesmente faz HTML até hoje, não coloca o TF8. E literalmente, quase todo editor, se tu dá um HTML, ele já monta. Já monta. Já? E o cara não coloca o TF8. Aí já triste. começa Sim. errado. Coisa boa. Vocês... eu vou fazer essa pergunta porque a maioria das pessoas que estão nos assistindo não é do contexto, né? Mas vocês sempre trabalharam presencialmente? Hoje vocês trabalham remoto? Como é que é o modelo de trabalho de vocês? Eu trabalhei presencialmente durante quase toda a época que eu trabalhei com código, né? Eu trabalho remoto desde 2020, né? Eu comecei Foi pandemia? Foi antes, na verdade. É que aconteceu. Eu trabalhei no IMARS até 2019, que aí era presencial. Em 2019 eu comecei a mexer com web, trabalhar pela web. Então eu fazia live, ganhava dinheiro com criação de conteúdo mesmo. Voltei a trabalhar com código em 2020, só que era no começo da pandemia. Sim. E aí eu entrei em março, a gente ficou 4 semanas e na quarta semana lockdown. E aí desde então, desde 2019, né? Eu trabalhei essas 4 semanas presencial. Sim. E depois não mais. Remoto. Então, remoto. Só que como eu lido muito com evento, então acaba sendo presencial parte do meu trabalho. Mas o que eu faço do dia a dia é remoto. Mas trabalhei presencialmente, toda minha história com código foi presencial. Show. Comigo também, fui virar remoto na pandemia, assim, que a empresa dispensou a gente pra ficar em casa mesmo. Eles já tinham um modelo meio híbrido, assim, que dependendo, né, você poderia ficar em casa e tal. Mas aí aconteceu a pandemia, então a gente ficou em casa. Mas antes disso era tudo presencial. E até hoje, graças a Deus, remoto, aí estamos no remoto. E aí, é claro, eu também tô envolvida com evento, então quando tem evento eu preciso ir até os locais. Mas, assim, faz parte do meu trabalho como developer advocate. Então, mas o que eu faço também no dia a dia é remoto. Show. E aí, você? Também, quando era na parte governamental ali, sempre foi presencial. A gente chegou aí pro home office ali na época da pandemia. Acabei voltando ali na época ainda, acho que 2021... Não, 2020... 23. Não, 21... Eu tô tentando... Foi 21 ainda tava o caos. 21 ainda tava o caos. Mas em outubro já começou alguns lugares, né? 2021, outubro porque começou 2021 a voltar. eu fazia parte de serviço essencial. Apesar, assim, que a área de TI não é... A gente poderia fazer tudo de casa, sim, mas como era governamental, a gente... Se um vai do outro setor, todo mundo tinha que ir em escala. E voltei e acabei ficando um pouco de saco cheio disso, porque eu me acostumei ali com o remoto. E, assim, a minha produtividade era muito maior. Na época eu vivia uma fase de workaholic, então queria pegar a tarefa, entregar. E, assim, é uma parte que grandes devs fazem. Era sempre ter um projeto aqui e um extrazinho aqui. Sim. Então, quanto mais rápido eu terminasse do estado, mais rápido eu pegava algum outro extra pra fazer por fora. E desde que eu me mudei pra Santa Catarina, foi home office. Cheguei a ter uma empresa ali também. Só foi pra gastar dinheiro ali, pra alugar uma sala. Mas voltei pro home office. Tive uma experiência com híbrido, mas também não me acostumei. Ultimamente eu tenho voltado, vai e volta. Tenho voltado mais pra questão do presencial, porque eu estou como diretor e tem coisa que as pessoas preferem, acho que o modo mais conservador das pessoas ainda preferem ter aquela reunião tete a tete, frente a frente, pra tentar, assim, coisas que a gente poderia ter decidido numa call, normalmente. Mas entendo que é um mercado que ainda passa por essa mudança. Eu espero que se consolide em algum momento, que decisões, tipo assim, a mesma decisão que a gente tá tomando aqui, no presencial a gente poderia ter tomado de casa. É engraçado porque a maioria da parte de gestão é tudo presencial, né? Mas é exatamente isso aí. E nem o pessoal me perguntou, acho que o Pokémon me perguntou quando eu tava lá em Campinas,
como tá sendo a tua gestão? Eu falei, cara, eu não gosto. Se eu pudesse ficar só como um dev, ficaria. Mas assim, o desafio foi dado e eu também eu queria dar esse próximo passo, né? Como sair um pouco do desenvolvimento. Sinto bastante falta, mas acho que aquele passo de ir pra gestão entender como funciona. Porque como a gente tá como dev ali, tipo, vamos usar a ferramenta X, Y, Z, o custo é com a empresa. Depois que a gente vê qual o custo da empresa e a gente que é responsável. E aí, assim, isso tudo ainda é uma descoberta. Sim. E vocês são da época da Baia Branca? Já foi, ar-condicionado, Baia Branca. Já foi. E hoje mudou para quem trabalha presencial ou conhece alguém que trabalha presencial? Abertura. Você acha que mudou muito isso da Baia Branca? Depende do tipo assim, quem trabalha com consultoria, dependendo se é trabalho alocado dentro da empresa, em geral ainda é Baia. Ainda é Baia, mudou tem alguns lugares que é mesa abertona, assim, né? Sim. E aí você pega um cantinho na mesa, e você começa a trampar, Exato. assim, então... Mas as consultorias que eu vejo ainda tem muita Baia. É bizarro. As duas empresas que eu cheguei a passar ainda eram Mesmo Baia. quando você trabalha com consultoria, também tu não trabalhava em Baia. Na primeira empresa que foi consultoria, não era Baia, eram as mesas e cada um sentava um do lado do outro. Sim. E na consultoria que eu trabalho hoje também que legal. não tem Baia, não. Pelo menos até onde eu sei. Eu trabalhei em Baia há algum tempo. Acho que a última era a mesa aberta. O último trampo que foi esse que eu fiquei 3 meses. Mas durante a época que eu trabalhei com RP, por exemplo, era Baia. Era... Antigamente era muito Baia. O meu último de CLT foi Baia. E agora como diretor nessa outra empresa, a gente tem. Se a reunião tiver pra mesa aberta mesmo, cada um tem a sua mesa também. Mas os devs ficam no espaço aberto? Como é que espaço aberto. Então, eles estão integrados com o que seria o administrativo. Não tá num cantinho ali separado, que nem fazem. Tanto que na minha última empresa, a gente tinha uma parceria muito grande um com o outro, né? Com o desenvolvedor. O problema é que se tu deixasse teu computador desbloqueado, tu voltava... Tu voltava com o zoom estourado. Isso aí tá pedindo, né? A tela ao contrário. Nossa, que ódio. Voltava com o Vampeta, Morgana. Vampeta também. Cara, passava um fita embaixo do mouse pra não funcionar. Nossa, que ódio. Esse é a fita é muito troll, né, cara? Nossa, porque cara... tu nunca percebe a vez tá lá rodando. Cara, quando eu peguei, falei, não pode ser. 2005 passou aqui. Ou tirava a pilha do mouse. Porque antigamente a gente arrancava a bolinha, né? O mouse porque a galera hoje em dia não sabe o que é bolinha. Você sabe o que é a bolinha do mouse? Você não sabe o que é a bolinha do mouse. Pesquisa aí, bolinha do mouse no Google. A gente arrancava a bolinha, a pessoa ficava lá e cadê que tu tá? Mas tirava a bolinha, cara. O pior é, cara, passar em órgão que o pessoal sumia com a bolinha e assim, conseguiu resolver com a bolinha do desodorante. Colou. Cara, que bolinha, que desodorante é esse? Que era bolinha desse tamanho. Pois é. Não confundir com gema de ovo. A Carol do Nadel mandou aqui pra vocês, ó. Temos uma participação especial aqui. Com gema de ovo. Não, tem cada gambiarra que o pessoal faz ali. Pra quem não pegou o conteúdo da gema de ovo, é porque o Gabs, né? O Gabs Ferreira postou no Twitter uma vez que, na verdade, a gente congelava a gema de ovo e a gema de ovo congelada virava a bolinha do mouse. E o bagulho viralizou loucamente. Exatamente. Cara que teve de criança tentando fazer isso. Coisa boa, bem isso. Igualzinho, mano. Igualzinho. E o que vocês acham da galera... Hoje em dia, né, pra quem tá começando, normalmente a galera quer já começar remoto, né? O que vocês acham? Normalmente eu costumo dizer pra galera pra tentar procurar um estágio presencial, né? Talvez seja uma boa dica pra começar. O que vocês acham da galera que já quer começar a desenvolver remoto ou acha que o trabalho do desenvolvedor necessariamente é remoto, né? Eu vou falar o que eu acho que vai ser cortado, mas tudo bem. Não pode mandar. Acho que tem que se fuder ali no começo. Não teve dev que no começo não passou um perrengue. É verdade. Sim. Quanto você tá disposto a pagar? Eu ia por R$100. Só, tenho 3 mil. Eu falei, cara, 3 mil. Caramba! Dá pra fazer 30 vezes o que eu queria. Eu aprendo a fazer na hora. Eu sei. Aí eu já tava, cara, vou ter que fazer isso aqui em 2 semanas. Aí eu falei, cara, tu quer em quanto tempo?
Aí ele falou, cara, eu preciso disso até o final do ano. Eu falei, maravilha, faço. Nossa. Faço 3 até desses. Cara. Faço Faço 10 desses. 10 E foi desses. quando eu falei, né? Eu comecei no Java, eu olhei, cara, se no Java vai dar muito complicado. Aí fui pro PHP, me resolveu. Isso aqui Olha vai aí. dar muito fácil. Maravilha. Só que E tu tinha aquela pessoa que já era especialista e tu conseguia tirar. Uhum. Eu acho que. Ou foi mal um pouquinho. Não, pode falar. Eu acho que, cara, quando a gente tá começando, a gente precisa de muito suporte, né? Eu não acho que é impossível, assim, você tampar remoto, sabe? Eu acho que pode funcionar. Só que. Acho que nada paga esse rolê que você falou de você ir ali do lado e cutucar o sênior, entendeu? E o sênior te ajudar e tudo mais. Então, eu acho que esse negócio ajuda. Mas eu não acho tão impossível não o remoto funcionar, sabe? Eu acho que dá pra funcionar. Se a gestão for bacana, se todo o contexto ali for, né, funcionar, eu acho que pode funcionar também pra quem é estagiário, sabe? Júnior e tudo mais. Acho que não tem tanto problema. Mas precisa do contexto todo funcionando. Eu acho que é tipo assim, como a nossa cabeça, eu acho que, né, a gente veio do presencial, então é difícil eu imaginar começando sem ser no presencial, pra mim é muito complicado. Como pra mim é muito difícil entender como as pessoas começam direto orientação a objeto antes de ir do procedural. Então eu acho isso muito estranho, mas tipo assim, tem gente que consegue, tem gente que hoje aprende orientação a objeto sem passar pelo estrutural, pelo procedural, e dá tudo certo. Então eu acho que tem contextos que funcionam, talvez, né, eu não consigo enxergar esse contexto, porque eu não participei disso. Mas o que eu percebi muito é que, sim, o pessoal que era júnior, da época da pandemia, principalmente, que foi full remoto, quando tomava layoff, era muito difícil de voltar. É muito difícil de voltar. Porque não tem a base de quê? De você ter o tete a tete, de ter a manha, de você, né? A gente aprendia muito a manha, de tipo assim, faz isso aqui que é mais fácil. Porque tu tá no dia a dia ali com a galera. Era o one-on-one, né? O que hoje é o one-on-one, hoje tu tinha do... Eu acho que no remoto, por mais que a gente tenha alguns momentos seja de você fazer um pair programming e tal, não aprende a malandragem. Eu acho que falta a malandragem, né? O tato com as pessoas, que a gente acaba, tipo assim, é muito cada um por si. A gente tenta, na hora de resolver o problema, de estar junto da pessoa mais júnior, vou falar assim, e mais Sandy, mas quando dá o BO, não, né? Quando dá o BO, você, às vezes, tá perto. Facilita, é diferente, né? O facilita contato bastante. ali é Exato. diferente. Sim, show. E pra quem tá começando também, a galera tem muita dúvida, começar CLT ou PJ? Vocês já tiveram essas duas Eu já experiências? tive todas as experiências possíveis. Eu fui CLT Flex, fui PJ, sou PJ hoje, mas hoje eu não atuo como programação. Hoje eu atuo como PJ porque eu presto serviço. Então não cumpro horário, não tem nada disso. Sim. Eu tenho minhas demandas, eu entrego minhas demandas e recebo isso aí que é o PJ de verdade. Mas eu trabalhei como PJ CLT, como CLT e CLT Flex. CLT é muito bom, gente. É isso que eu tenho que falar. Eu já trabalhei pra uma pizza. É complicado, porque, tipo assim, o que acontece é que quando você fala em PJ, quando você fala... Uma pessoa que tá começando, por exemplo, não faz muito sentido na minha cabeça. Porque você não sabe nem programar e você tem que aprender sobre fiscal, sobre contábil. Sobre, tipo, o que é um Simples Nacional, o que é um anexo 3, um anexo 5 do Simples, KINAI, o que é um Prolabore. A pessoa não sabe fazer um IF, cara. Ela vai saber que porra que é um Prolabore, não vai, cara. E aí, então, eu acho que é muita complexidade, fora ter que pagar um contador, né, ou entrar como MEI, aí tá tudo errado em programação, né. Esse aí é outro papo. Sim. Mas eu acho, assim, tem um momento que eu acho que você, com a senioridade, você vai entender pra você se CLT ou PJ é melhor, e aí você tem a cabeça pra escolher isso. Sim. Mas pra quem tá começando, eu não indico muito. Hoje eu vejo que, pegando um pouco a linha ali do Pokémon, a galera que tá começando, ela enxerga o PJ como o melhor dos mundos. Eu também hoje sou PJ, eu tenho minha responsabilidade ali com empresa, tem contrato contador, mas a galera entra porque acha que... Eu sempre coloco um paralelo. Quem ganha mais? O cara que tá recebendo 5 mil na PJ ou 5 mil no CLT? Apesar dos descontos,
Mas pelo menos assim, algum dia que a empresa te mandar ali, Sim. acho que compensa o valor do CLT. Então ali tu consegue ter essa diferenciação que eu acho que eu vou me pegar muito ali que o Pokémon falou, que é quando vale a pena ser PJ e quando vale a pena ser CLT. Eu comecei como CLT e migrei pro PJ porque eu vi uma oportunidade de atuar como empresa. E não só o dev que trabalha como PJ. Hoje eu também tenho uma linha de consultoria. Esse é o Porque ponto. aí a gente entra na história da PJ, que tu abre. Eu não gosto de forçar muito também o trampo que às vezes é o chefe que quer, às vezes é o próprio desenvolvedor que quer. Só pra não ter que pagar imposto. O problema é que o cara abre um MEI. Aí o cara me abre um MEI, que teu limite é 8 mil agora. 8 mil e pouquinho. Não, ainda vai pro ano que vem. Quem tá nesse ano. Sim. Ah, tá. Então o cara pega um salário, o cara vai pagar um salário de 8 mil. Sim. O problema é que tu pega no final de 8 mil, tu estourou os 81. Aí quando chega a multa ano que vem, meu Deus, porque eu não sabia. Exato. O MEI não tem, desenvolvedor não pode ser MEI. A gente dá esse jeitinho. Fora o KINAI, né? Fora o Não, KINAI. o KINAI não existe. Não, exato. a galera vende como fotógrafo, vende como digitador, Manutenção de computador. Treinamento de computação. Eu, infelizmente, fui um desses lá no começo, que fiz esse treinamento, mas depois do momento que também aumentou o meu gap ali de salarial, eu fiz a transição, porque é levar uma multa da Receita, e também, de exemplo, eu já levei uma multa da Receita, é doída, porque tu paga o imposto mais a multa. Não tem como fugir. Quando tu tá escondendo dinheiro, eles sabem. Cara, assim, eu já trabalhei como CLT e PJ. Hoje eu sou CLT de novo, graças a Deus. Então acho que a minha resposta já tá dada. Acho que a resposta... Mas assim, eu fui trabalhar como PJ meio que, eu vou dizer, forçada, porque eu tava desempregada, precisava de um emprego. Sim. E o que tinha era PJ. O que veio era PJ. Não é que eu tava desempregada, mas tava correndo risco de eu ficar desempregada, esses layoff todo aí. Então, o que veio de novidade, eu tive que aceitar. Eu falei, então beleza. Aí fui aprender sobre um monte de coisa. É complicado, mas eu acho assim que a gente tem que correr atrás. Tem que ir lá estudar, tem que ir lá ver como é que funciona, porque, enfim, você vai querer calcular se faz sentido ou não, etc. Mas eu fui porque era o que tinha. E, enfim, mas é muito complicado mesmo lidar com isso. Mas você também já tava num passo a mais na carreira. Sim, você não tá no começo eu não da era moda. júnior, eu não era Sanji, né? Então, Exato. então assim, eu também acho que pra quem tá começando, eu não sei se é a melhor escolha. É porque depende também o que é PJ, entendeu? Sim. Existe o cara que é PJ CLT, e ele é o PJ CLT, é o PJ que cumpre horário e tudo mais. Famoso PJização, né? PJização, que é um problema, um grande problema. Esse é o grande problema, né? É que eu não falo, você é PJ, mas você não cumpre horário. Sim. Você não tem chefe dentro da empresa. Sim. Você não tem hierarquia. Sim. Você pode prestar serviço para outras empresas. Sim. Pra mim é PJ. Isso é Exato. que é o que o freelancer faz, né? A pessoa freelancer faz. Exatamente. Então o freelancer faz freelancer pra um, pra outro. Beleza, perfeito. Pra mim isso é PJ. Sim. E é correto e tem que ser. Sim. Agora, o problema é PJ de 8 horas, todo dia, segunda a sexta, não tem férias, não tem nada. Exato. Ou tem férias, ou recebe vale alimentação. Sim. Quer dizer, tem uma ligação com a empresa ali, né? Sim. Tem, meio que isso, né? é diferente. Então, assim, Sim. você... eu digo muito por causa do suporte, porque às vezes você vai trabalhar como Júnior PJ, Sandy PJ, e você vai chegar lá, e aí você vai estar trabalhando no time, e talvez você tenha o apoio do time, e você vai conseguir fazer tudo mais, mas se fosse pra ser o PJ de verdade, não, é você prestar serviço e ser independente. Então você vai ter que se virar, literalmente, pra poder fazer a coisa acontecer. Então, não sei se é a melhor opção, sabe? Eu acho que CLT ainda seria a melhor opção. Vocês acham que o freela, ele acabou, ou talvez ele seja uma boa oportunidade pra quem tá começando? Depende do projeto. Eu acho porque o problema é o seguinte, muita gente que tá começando nunca fez um projeto de ponta a ponta. Então, né? eu acho, tipo assim, acaba entrando naquela parada, tipo assim, a galera que contrata acha que a pessoa deve e não tem responsabilidade. Por quê? A pessoa nunca fez, ela nunca terminou um projeto. Sim. Aí contrata você que tá começando agora pra fazer um freela. Beleza, você vai estar, às vezes, disposto a fazer. Mas você não sabe quando que terminou um projeto, porque você nunca participou do começo ao fim de nada. Então é meio complicado. Vocês acham que é porque hoje tá mais complexo fazer uma aplicação web?
Não, eu acho que hoje a base das pessoas tá mais fraca. A base Sim. das pessoas tá mais fraca. Porque antigamente a gente fazia... Mas tipo antigamente era mais simples também. Não tinha tantas necessariamente. camadas. Não, necessariamente. O cara não tinha que aprender a AWS pra subir um negócio. Mas hoje não precisa também. Hoje também não. A pessoa pode usar ou não. Não é obrigado a usar AWS. Hoje o ponto ali que acho que o Pokémon também vai entrar ali é que o cara tá te contratando por um projeto, vamos lá, por um freela, o Juninho ali. O Juninho, vou usar esse termo assim, ele não sabe o que é um projeto. Sim. Eu sei, eu vou fazer um sistema, tá, mas o sistema é teu projeto? Não é. O que a gente vê, felizmente, infelizmente, a gente vê isso na faculdade, que é requisito não funcional, paradigma da programação, por que vai ser feito isso, por que a gente vai pra lá. O cara sabe codar, ok. Tá, fez uma aplicação, vou colocar numa máquina lá de 512, vai rodar? Não sei, Não depende da sei. linguagem, né? O processo de fabricação de software que eu acho que é um gap grande também, né? Pro cara... O cara fazer o freela hoje, eu acho que ele precisaria manjar... Porque, pô, o cara tem que ter as opções, né? Ele tem ali a opção de, vou colocar na VPC e não vou usar CI/CD, não vou usar Docker, não vou usar um monte de ferramenta que ele só usaria numa grande corporação. E aí... ele sobe o sistema direto numa VPC ou ele vai usar AWS. Se ele for usar AWS, vai entrar um monte de complexidade, né? Um monte de camada de abstração Sim. que a gente criou e que eles Que não é necessária, que tá? não é necessário, Não é necessária. exatamente. Eu acho que depende. Lancei a sênior aqui, ó. Então, eu acho que depende porque, assim, que tipo de projeto você tá pegando pra trabalhar como freelance? Você vai fazer um projeto A gente do quer zero? um site. Então, se é um site do zero, do que você zero. tem que fazer do zero... Eu acho que o vai ter- problema é que as pessoas querem fazer um site com React e Node.js, com back-end e Docker e Já vamos AWS. Você entrar não acha que nessa? eles Já vamos entrar nessa? Nem terminei de beber aqui, que eu já não conheço daí. É porque, assim, se você vai pegar um freelance pra você dar suporte, fazer manutenção... Não, é. Aí eu Beleza, acho que concordo, funciona, concordo sabe? com ele. Porque daí você... Tu vai aprender as coisas na marra, mas tu vai aprender. E já tá pronto, né, Morgana? Tu já sabe como é que tu... Tem a estrutura e tudo mais. E assim, gente, querendo ou não, a gente pode usar IA pra algumas coisas hoje, né? Então, pode ser uma ferramenta. Não tô dizendo que vai salvar o mundo, não tô dizendo que, né? Mas pode ser uma ferramenta que vai ajudar a gente. Só que assim, se você vai fazer um projeto do zero pra entregar, deploy, etc., ou tu tá muito disposta lá a falar, beleza, eu vou encarar essa, eu vou estudar mesmo sendo júnior, Sandy, vou levar isso a sério, ou sei lá, entendeu? Porque, mas se for pra manutenção, eu acho que funciona. E acho que não seria um problema, assim. Perfeito a visão da Morgana, que eu não tinha me tocado nisso. Mas faz todo sentido, porque tu já tá pronto. Então tu só vai replicar o pensamento de alguém que tava lá. Sim. É menos difícil, bem menos difícil. Faz todo sentido. Eu acho também que, dependendo do que for o projeto, o projeto é uma lista de tarefas. A cara quer meter CI/CD, verificação de pipeline a cada 10 minutos, vamos jogar na AWS Observabilidade, observabilidade, grafana. Aí o cliente vai ler, eu não vou usar nada disso. Mas aí, pra começar, a pessoa tá querendo contratar um departamento inteiro de TI numa pessoa só. Perfeito. Perfeito. Tá errado. Não, aí eu tô falando do dev que Mas quer entregar sim, tudo isso. o problema é assim, que hoje as pessoas são induzidas a São aprender induzidas, tudo. exatamente. Eu também acho que isso que é É bizarro. porque a gente precisa se virar, né? A gente tem que entregar o bagulho. Mas é tipo assim, Morgana, eu acho que quando a gente começou, acho que todo mundo aqui começou meio que na mesma época, assim, não tão na mesma época, mas muito parecido, a gente sabia o que era essencial e o que não era. Então, por exemplo, você mexeu com C Sharp, então você sabia colocar um site de C Sharp ou uma aplicação de C Sharp em produção, seja ela no IS ou em outro lugar que você colocava. Hoje em dia, as pessoas não sabem, porque como tem DevOps, e aí DevOps virou um emprego, um cargo e um setor, a pessoa não sabe subir um servidor na linguagem dela. Sim. Então, tipo, tu mexe com Node, tu não sabe subir um servidor Node, sem ser pelo Express. Sim. Esse é um ponto. Sem ser no 8080. Eu sei subir 8080. Mudou a porta, bota a porta 443. Não sei. Já era. Bota a porta 80. Não sei. Esse eu é sei o- 8080, que é o Isso padrão. quando sabe a porta. Quando sabe a porta. Quando sabe instalar um certificado SSL. Tu não sabe, as pessoas não sabem instalar um Pois certificado. esse é um... Bota lá no Cloudflare e é isso perfeito, entendeu? Esse também é um dos problemas, que, por exemplo, uma ferramenta muito legal é a Vercel, né? Mas, por exemplo, tem empresa que não vai usar, porque o compliance dela não deixa usar a Vercel. O cara... Sim, como tinha Heroku, tinha outras coisas que faziam esse contexto. Porque a Vercel ela mascara toda aquela instalação de NPM. Sim. Aí o que a gente precisou no momento desse? Aí eu falei, eu só sei usar na Vercel. Sim. E aí, tu não sabe. Então, Ou seja, tu não sabe usar. Tu fica...
É uma parada que eu acho muito bizarra, que a gente vai entrar em outro contexto aqui, mas, por exemplo, quando se começou a usar a nuvem, a ideia era, você não vai ter EV no lock-in. Então a AWS tá mais barata aqui hoje, vou migrar tudo da Azure para a AWS. A Azure tá mais barata, vou devolver de volta para a Azure. A GPC, né, o Google Cloud, não, GCP, Google Cloud Platform tá mais barato, eu vou para lá. Sim. E nunca aconteceu isso. Cada vez mais as empresas de cloud criaram coisa para você ficar preso ali. Exato. Então, tipo, é muito complexidade necessária, porque às vezes com uma VPS, uma VPC, você consegue resolver facilmente. Total. Né? Ou com a hospedagem compartilhada, depende do site. Sim. A hospedagem compartilhada resolve. A gente ainda tem a pessoa que, nada contra quem quer ser curioso e também tentar trabalhar, que é, a gente tem o doc para tentar normalizar a nossa linha ali, mas tem exemplos ali, ainda tem um fórum ali que eu acompanho, da galera que montou o Docker, mas montou em cima da arquitetura do ARM, da RM. Então, por exemplo, aí foi que ele falou, nossa, tá muito caro manter aqui, agora eu vou pra outra estrutura. Só que a outra estrutura mais barata era com a máquina AMD, acho que AMD 8664, assim. E quando eles levaram a estrutura, não dava. Porque o dock, o DevOps inteiro tava a RM. Tava num negócio. É assim, o cara, ele conseguiu, o dock vem pra abstrair, ele conseguiu desabstrair. Sim. E a gente fica falando aqui das complexidades, as pessoas acham que a IA vai fazer um sistema sozinha, né? Lancei. Boa, muito boa. O ser humano não tá conseguindo fazer direito, imagina. O que vocês acham do... A gente, ao longo dos anos todos, né? A gente criou muitos níveis de abstração, né? Muitos, né? A gente foi... tudo era JavaScript, HTML, CSS, JavaScript. Aí, em cima de JavaScript, framework JavaScript. Em cima de JavaScript... TypeScript para virar JavaScript, para virar JavaScript, para virar HTML. Sim. Então, a gente criou níveis de abstrações muito grandes que talvez façam sentido para projetos gigantescos ou não aplicações faz sentido específicas. Não vem nessa de... O amante do JS. Mas não faz sentido nenhum. Talvez para... e aí veio o grande problema, né? Tinha gente chegando no mercado de trabalho sem precisar necessariamente, talvez, saber a base, HTML, CSS, JavaScript, às vezes nem malmente programação. Inclusive, tem muita gente que não sabe que JavaScript é a linguagem de programação do Node e do React. É verdade. Exato. Tem gente que fala, eu programo em Node. Exato. E isso é um pouco perigoso, porque a pessoa não sabe programar programação em si. E que não tem nada a ver com web também, inclusive. Nada a ver. Né? Você tem a programação, não tem absolutamente... Programar web é um outro mundo, né? Sim. Então, a gente criou muitos níveis de abstração. O que vocês acham desse problema que a gente criou? A gente criou um problema grande para resolver problemas complexos, mas, ao mesmo tempo, agora a gente tem pessoas chegando no mercado sem saber nada, só sabendo abstração, ou framework, né? O que vocês acham disso? Esse ponto aí tem um bom papo com o Pokémon, que é... Eu sou uma pessoa que usa bastante framework ali do PHP, o Laravel, né? Sim. Mas assim, eu aprendi a base ali do PHP e consigo me resolver. Tanto que um dos vídeos da CodeCon era fazer um portal de vagas no index PHP, tudo dentro de um único arquivo. E assim, tentei levar o mínimo de padrão possível. Ficou incrível o código dele, gente. Vai ver o vídeo. Veja um vídeo, é legal. E assim, a complexidade é quando tu pergunta pro cara o que é um ECMAScript, por que tá aqui? Porque como a gente usa, que é o que tu falou do JS. Então, eu preciso resolver um problema. Meu Deus, acho que era pra fazer um relógio. Não, eu só sei fazer o relógio se eu instalar a lib inteira. E tem no JS, até tem a do jQuery lá, que tu só aponta e tu consegue usar. A gente teve um vídeo, de novo, não falando mal de quem gravou o vídeo com a gente ali, mas, por exemplo, criaram uma função para fazer o datetime. Sim, já tinha datetime nativo. E já tinha, no JS e também no PHP. Sim. Aí, tipo, você cria uma função para fazer o que o nativo já fazia. Mas é porque tu não sabia. Não, porque no JS é mais difícil, gente. O PHP é muito fácil. Datetime, porra, lindo. A classe maravilhosa. Datetime, date interval, datetime, o interface também é maravilhoso, mas o JavaScript é uma bosta. É a mesma coisa da libexod, né? Do JavaScript, né? É pá, né? É pá, isod, isiven. E no Java é pior ainda, então não mexo com data nessa linguagem. Ai, que raiva. E também não altera a versão do jQuery, porque se tu começou com 1.7, aí tu colocar 3.7 depois... Tu rebentou, já acabou o site. Acabou o site. Morgana, o que você acha de framework e programador framework? De framework. O que você acha? Manda aí. Eu acho que tem tudo aqui
sentar e estudar. Estudar. Entendeu? Quer dizer, se fuder, em outras palavras. Eu não falei isso. Não falei isso. Eu mandei sentar e estudar. Eu acho que assim, framework vem pra facilitar a nossa vida, né? Mas eu acho que a gente tem que estudar a base. Se a gente não sabe a base, a gente não sabe nada. Existe uma grande discussão sobre isso. Algumas pessoas acham que, assim, tipo, é uma profissão e talvez ajude a resolver o problema, né? Então tem um contraponto em relação a isso. É que a questão, né? tipo assim, ó. A gente sempre entra no contraponto do tipo assim. A pessoa cliente, ela deve saber o que você usou de stack? É necessário, então? Exato. Depende. Esse é o ponto. Então, tipo assim, você precisa usar a stack mais nova, a stack mais moderna, porque nunca é mais moderna, porque é só porque o pessoal usa mais, não quer dizer que é mais moderna. Amanhã já não é mais moderna. Exato, porque, por exemplo, a gente pensar em React React é velho pra cacete já. Sim. Tem outros frameworks novos que ninguém usa. Sim. Que às vezes é ruim, às vezes o mercado não adotou. Não quer dizer que o React seja o melhor do mundo. Como o Angular também não é o melhor do mundo, mas para algum contexto ele é muito bom, né? E o ponto que eu vejo muito nisso, na questão de, tipo assim, você ser uma pessoa dev de frameworks, não é necessariamente você usar frameworks. É você não conseguir se adaptar para outros frameworks. Então você fica preso a um só. Então você tem um ecossistema de uma linguagem que tem N coisas que você pode utilizar, você só utiliza uma. E você perde todo aquele contexto da linguagem, que a linguagem ela foi feita para resolver problemas específicos. A linguagem tem a sua melhor maneira de usar. E você fica preso. Porque, tipo assim, tem linguagens que tem um padrão tão legal que só tem um framework que faz aquilo. Perfeito, legal, massa. Mas a maioria das linguagens não. Tem 2, 3, e para esse tipo de projeto é melhor usar esse, para esse tipo de projeto é melhor usar aquele. E a questão é, quando você foge, quando você tem um problema que vai além daquilo ali, se você não tiver no escopo do framework, você não consegue resolver. Eu concordo aí com o Pokémon. Aí tem uma frase que me deixa muito chateado. Não é do Pokémon, Deixando claro, né? Deixando claro. É porque essa até ele vai ficar chateado. Que falando de framework, aí fala, não, eu gosto de usar Laravel, porque eu não gosto de usar Symfony. Aí eu peguei, como é que é? Ele usa Laravel, mas não gosta de usar Symfony. E, cara, o core do Laravel é Symfony. O cara me solta um negócio desse. Sim. Aí é o absurdo da galera se focar em aprender o framework de cabo a rabo, mas tu precisa de uma solução. Que é o framework, ele te entrega quase tudo. E esse quase tudo sempre vai surgir uma coisa que vai ter que resolver no braçal. E não sabe. Sim. E aí é um ponto que pega, que eu acho que eu até brinco com o Pokémon, que a galera aprende o framework. E só aprende isso. E eu acho que tem um ponto também do mercado, né? Que é o que o Poké tava falando. Tipo, imagina, você aprende só React, ou só Vue.js, ou só qualquer framework. Você só vai se candidatar a vagas daquele framework. Você não vai conseguir... No dia que morrer o framework, você perde o emprego. Exato. Como aconteceu com os frameworks de JavaScript. Tipo, só, pô, teve uma época que todo mundo usava Backbone, cara. Hoje em dia, quem quer Backbone? O Meteor teve uma época que era muito mais bombado, e agora tá voltando. Então tem frameworks que por algum tempo permeavam, no PHP mesmo. O pessoal do Laravel veio muito do CodeIgniter, que não morreu, mas pô, cambaleou ali, vou pra outro. Mas tem uma coisa muito esperta. Mas aquilo que a gente falou no começo, e você até falou, às vezes as pessoas acham que todo problema, a gente não tem o mesmo problema com o Facebook todo dia. A gente não tem o mesmo problema com o Google todo dia. Então, pô, o Facebook criou o React para resolver um problema interno deles. Sim. Mas eu não tenho um Facebook pra cuidar. Minha aplicação, às vezes, nem tem usuário ainda. Exatamente. Então a pessoa já quer, pô, não, pensar em escalar o negócio. Pô, às vezes, né, você fazer esse tipo de automação antes, né? Antes da demanda do negócio. Prévia é muito ruim. Adiantando, né? Exato. Sim. O pessoal... Tem uma frase, né, que o pessoal que é de startup ama framework, né? Que ele consegue te mastigar. Sim. O problema é que é o pós, que agora tu acha que escalonou, mas quando tu recebe a demanda de cliente... Não dá. Sim. É a mesma coisa, isso eu acho que também é uma questão muito ligada ao over-engineer, né? Sim. Tipo, às vezes o cara quer criar uma aplicação que é um CRUD, aí ele cria tantas camadas ali de DDD, TDD, Clean Architecture, não sei, né? Que o cara, para ele adicionar uma nova entidade, 50 arquivos para ele. Eu lembro isso, eu mexi com um banco de Angular que você colocar uma rota nova, você tinha que mexer em 4 arquivos. Em 3 arquivos e criar uma. Além de criar o controle, a view e o controller. Tem que criar uma view e o controle e colocar mais 2 arquivos. Eu acho que eu cheguei até a comentar com ele num projeto que. Também não vou citar nomes ali, que
Ele funcionava com um PHP MVC, assim, estruturado, não sei como eles conseguiram isso. Mas, assim, tu conseguia trabalhar com orientação objeto lá, com classe, muito bem. O problema é que eu passei, acho que umas 3 semanas brigando pra fazer funcionar. E aí descobri que tinha um arquivo que tu tinha que declarar a nova classe que tu criou e dar um nome pra ela. Então, a abstração acabou ali. Tá aqui a abstração. Não, Cadê o autoload? O autoload é semi-autoload. não tinha, esse que é o problema, não existia, na época que foi criado, não tinha autoload. Até já tinha autoload, mas a galera não usou. Uhum. E assim, o negócio, cara, tem que declarar uma classe, eu tenho que criar classe, declarar classe, aí uso o namespace, e eu tenho que, pra funcionar, eu tenho que declarar dentro do outro arquivo, dar um outro mal. E que não é... É criar uma variável pra ela e dizer que aquela variável é aquela classe. Meu amigo, que rolê, que ovindinha é essa de Não, é porque tinha que... A ideia inicial era porque tudo ia trabalhar com interface. Eu falei, pelo amor de Deus. É a proteção da classe. Você não pode entrar sem tá, né? É pra você ter certeza. Eu quero colocar essa classe aqui de verdade, tá? Não é uma classe que eu não quero colocar. Eu quero colocar ela de verdade. Não, quando eu enxerguei aquilo, eu falei, meu Deus, cara. Tá, vamos lá. Tá funcionando. Esse que é o ponto que acho que é uma frase que muito me dói. Cara, a gente não mexeu porque tá funcionando. Eu entendo que tudo que tá funcionando a gente não mexe. Mas o problema é que quando chegou ao ponto tu não consegue mais escalonar. Sim. E é esse que é o maior problema. É que essas coisas também, às vezes, é muito questão de ego também das pessoas que estão envolvidas no projeto, né? Por que você vai complicar uma coisa se ela pode ser um pouco mais simples, né? Você quer, sei lá, vincular o problema da empresa ali que você está trabalhando a você, para você não perder o emprego? Você quer ser a documentação dentro da sua cabeça, é isso aí? Ou você só quer colocar coisa complicada porque, sei lá, você não quer que as outras pessoas saibam como resolver o problema, só você sabe resolver? Coitado de quem tá começando a carreira, né? Não vai olhar para um código desse e não vai saber resolver. É complicado. É uma pergunta, vou atravessar o Rafael para todo mundo aqui. Que quem já entrou na empresa e perguntou da documentação e a documentação... Não existe. Não existe. Eu fiz essa pergunta e tomei na cara. Cara ali que ele vai saber te responder. É bem isso. Mas é muito isso que a Morgana falou, que tipo assim, tem muita gente que é apegado, então a pessoa, quando vira líder, quando vira qualquer coisa, tem que ser o meu. Sim. Muito tempo minha framework React era zoado, nunca consegui usar. Agora eu virei tech lead, foda-se, vai ser tudo React, porque eu mando React e nunca consegui ter né, esse poder, esse poderio. Tenho medo desse ser que a empresa começa com uma stack, aí quando vê, beleza, aí vamos separar, vamos trabalhar uma linguagem para front e outra para back. Ok, aí não, agora eu vou trabalhar com uma outra que vai trabalhar com processamento, eu vou analisar, eu já vou começar a trabalhar com a OpenAI também ali, que eu vou usar o Python pra conseguir... E tem um custo de botar um dev novo, né, aí, né? Tipo, você começa a trabalhar com back-end com 2, 3, 4, 5 linguagens, eu acho que muitos devs não levam em consideração isso, né? O mercado ainda enxerga que o dev tem que saber tudo, esse que é um problema. Também. E tem dev que quer entregar isso, que aí... se mata pra aprender 5 linguagens e vira pato, né? Que não voa, não nada e não anda direito. Sim, exatamente. Mas é bonitinho, pelo menos. No currículo é legal. Exatamente. E sobre... Galera, como é que vocês eram no inglês no início, né? Tipo assim, a gente que aprendeu programação sem muito acesso à internet, pouca coisa em português, muita coisa em inglês... Muita coisa não, pouca coisa em inglês. Não, depende. Então, quando quando começou a estudar, quase não tinha coisa em português, de conteúdo denso, né? Você tinha lá as bíblias que o pessoal traduzia, tinha o Portugal como, né? Que na época não era Portugal, a gente só chamava de programação estruturada, ou algoritmos 1, ou algoritmos 2. Na época era mais difícil ter acesso. Eu acho que eu adoro não ter a necessidade de aprender inglês. É lógico que é legal, mas hoje você consegue entender o que cada comando faz e trabalhar os comandos como se fossem uma palavra-chave e não necessariamente saber muito inglês. É legal? É legal. Te dá uma melhora no entendimento, porque ainda existem documentações que só estão em inglês. Embora a gente tenha fazer com que, né, as documentações sejam mais, vamos falar assim, diversas e mais chegarem a mais pessoas, mas ainda tem essa questão. Eu não acho que é essencial, mas é bom. Você teve dificuldade com o inglês no início ou foi tranquilo? Eu jogava Tibia. Tibia, aprendi muito hello, how are you? Falava muito com a galera, I want a trade, TC, e go. É isso aí. GG. E aí, Morgana? Então,
Eu acho que é importante, sim, você ter o inglês, porque vai te ajudar em muitas coisas que você vai ter que fazer. É que, enquanto eu estava como dev, o inglês ele era importante. Agora que eu tô como developer advocate, ele é essencial. Porque eu tenho que lidar com pessoas que são de fora também, então aí o idioma padrão é inglês, então eu tenho que saber inglês. Mas eu acho importante, sim, você saber se você tiver a oportunidade, né? Mas você teve dificuldade? Como é que foi pra você? Então, eu tive o privilégio de ter estudado inglês quando eu era criança, então... O inglês da escola não, não é verbo to be não, né? O inglês da escola é complicado, né? O inglês da escola. Mas me ajudou também, no porque... meu caso... I like it so much. Não, mas assim, eu acho que o inglês da escola é aquilo, né? Educação no Brasil é uma porcaria, se a gente for entrar nesse assunto, vai ser difícil. I am, mas... you are. You are. Que os 4 anos, da 5ª até a 8ª série, é verbo to be, né? E no ensino médio volta de novo. Volta de novo, verbo to de be novo. ao quadrado. Ao quadrado. Mas você conseguiu seguir com o inglês tranquilo? Foi tranquilo pra você? Assim, de certa forma foi. É porque eu estudei inglês dos 9 aos 14 anos. Sim. Então, quando Ela fez tudo, pô. Ela é advanced. Advanced. Porra, ela é advanced, cara. se eu fosse continuar, era pra eu ser professora, alguma coisa assim, mas 14 anos. Teacher, então. E eu fui dar aula. anos. E eu dei aula de inglês pra criança. Isso é muito Advanced teacher, cara. Não. Morgana. 14 2 N no nome, tô achando. 2 N. 2 anos no Tá achando nome. que é pouca bosta? Não, pô, mas assim, acho que foi um privilégio que eu tive, né? Eu sei que isso não é comum, não é todo mundo que tenha Mas essa você acha que oportunidade. facilitou pra você? Eu acho que facilitou em algumas Ajudou. coisas, sim. Eu acho que até em entrevista, até em empresa, sabe? Esse tipo de coisa. O tanto que a faculdade me fez falta, que eu não tinha terminado, o inglês me ajudou em oportunidades que mesmo eu não fosse usar o inglês, sabe? Então, eu acho que é importante, sim, se a pessoa puder começar, nem que você use uma ferramenta gratuita mesmo, sabe? Pra começar a ter contato. Vai traduzindo mesmo, tenta comparar a tradução com o que você Direto, tá... fazer tradução direta. Então, assim, acho que tem que tentar de alguma forma, sabe? E se tiver a oportunidade de fazer um curso de inglês, faça. Show. E faça mesmo. Muito bom. E aí, Gus, como é que foi a sua experiência com o inglês? Cara, a minha experiência com o inglês ela é meio tortuosa, porque eu sempre vou remeter ali o passado e a minha morada no Amapá, né? Porque no Amapá a gente não tem ligação nenhuma com o terrestre, né? Com os outros estados. E por incrível que pareça, aqui a gente tem ligação com a Guiana Francesa. Então a gente nas escolas é ensinado francês. Olha. Que legal, cara. E aí a gente sempre tem aquele conflito do inglês e o francês. E volta e meia no ensino médio, acho que no ensino médio no nono ano, que é hoje, né? 8ª série do passado. Aí tu podia escolher ou francês, ou espanhol, ou inglês. Então era... Muitas pessoas iam pro espanhol porque era mais parecido com o português. O pessoal que era francês, porque o pessoal achava bonito falar francês. Mas o contato, de fato, foi quando eu fiz um curso desse já com... Eu ia falar mais velho, assim, com 15, 16 anos também. Mas na programação tu ajudou e na época também os jogos só existiam em inglês. Então, cara, eu lembro de um jogo e tava... Você não pode apertar X. O jogo era muito zoeiro. Ia apertar, aparecia X. Aí qual era? Tipo, alguma coisa ali tava escrito X. O que tu vai fazer? Apertar o X, óbvio. Nossa, Aí morria. You are dead, cara. Cara, eu falei, nossa, Finished. eu tenho que pegar e estudar. Fatality. Fatality, Aí- fatality. Aí, de novo, mais no esforço da família. Vamos fazer inglês, vamos tentar ver se vai. Isso antes de realmente ir para a área de informática. Quando chegou na área de informática, a gente teve o Portugal, que é como eu esqueci, acho que é linguagem de programação 1, coisa assim, que é o algoritmo 1, que é o começo. faculdade é uma trend desse tipo. E aí, quando eu peguei a primeira versão ali da Bíblia do Java, com alguma tradução, e na época da faculdade também a gente pegou... Meu Deus, que foi? O Bootstrap. Aí a gente tentando ler o Bootstrap, a documentação, e tentando entender, cara, o que é grid. Caramba. Não, e quando você traduzir, era uma parada nada a ver, cara. Não sei se era grade. Eu não Não, traduziram como grade, é porque na época- não ajuda. Na época eu quem... não sabia o que é grade. As traduções não Traduz ajudam. os comandos do Git pra você ver que merda que é. Na É verdade, é uma verdade. Acho que na época quem traduziu acho que foi a Globo abraçou como se fosse um framework dela ali de CSS. Aí a gente foi ler, o que era isso aqui? E pra que servia? Porque, de novo, o pessoal usava, acho que o Druid pra fazer as tabelas e As ali tabelas. rodava.
Table. Então, foi aí que começou, cara. Vou ter que aprender inglês de alguma forma pra não ter que pagar ou um mico na hora de alguém tá falando, ou pelo menos entender o que eu vou trabalhar. Então foi assim que começou o meu inglês. Hoje eu mais entendo do que eu consigo conversar. Mas pelo menos se alguém me xingar, eu sei que tá me xingando. Isso é bom. Importante, Tu isso é lugar que o pessoal importante. fala uma linguagem, tu não sabe se ela tá te xingando, tá achando que ela tá falando bem de você, tá xingando pra cacete. Muito bom. E a gente tem alguns assuntos polêmicos aqui, né? Opa. Eita, Um deles é sobre matemática. O dev precisa ou não saber matemática? O problema é que a gente tá aqui na mesa com duas pessoas que são da área, né? E não sou eu, esse é o momento que eu saio do podcast. Poker, o que você tem a dizer? Fale qual é a sua relação com a matemática. Eu sou bacharel em matemática aplicada e computacional na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Grande A minha turma universidade. Era eu, uma veterinária e uma cabra. E a cabra pega hoje em dia. Maravilhoso. Então. Grande história. A cabra sempre presente. Qual que é a parada? Me ajudou muito, não vou falar que não me ajudou. Eu não acho que é necessário, como eu não acho que o inglês é necessário, mesmo, a mesma visão que eu tenho de matemática, mas me ajudou muito. Me ajudou muito a me destacar, principalmente em relação à estrutura de dados, à lógica de programação e coisas que envolvem raciocínio rápido. E principalmente a abstração de coisas. Porque na matemática, quando você começa a aprender, na faculdade principalmente, não tanto no ensino médio fundamental, você precisa provar tudo. Então você vai ter lá os conjuntos numéricos e você tem que provar por que um número com mais um, ele é o sucessor dele. Teoria da dedução finita. Exato. Levava mais 10 páginas. Exato. E aí você consegue fazer isso porque Queria dizer que eu tô basicamente boiando. é a teoria do for. Então o for como é que funciona? Por exemplo, se você tem uma prova acontece assim. Eu tenho uma coisa que funciona com 1, eu tenho uma coisa que funciona com 2, e eu tenho uma coisa que funciona com N. E funcionar com N implica funcionar com N mais 1. Então aquilo ali é uma verdade. Sim. Então, tipo, mais Entendeu? uma... Você entendeu? Anota. Anota. Exato. Então, se você faz isso, é dedução infinita. E daí, qual que é a parada? Prova muita coisa da existência. Só que a matemática ela foi criada. Muitas coisas ela foi criada. Então é bizarro quando você está na faculdade você entender como a matemática foi criada. Porque se você não definir 3 coisas fundamentais em cada espaço, por exemplo, na geometria euclidiana tem 3 axiomas fundamentais. Que a gente chama de álgebra, não álgebra linear, mas na álgebra também tem 3 teoremas fundamentais para criar os números naturais. Né? E aí tudo isso tem coisas que inventaram. Que tipo assim, como é que eu provo isso aqui? Não sei. Então fala que isso aqui é verdade. Sim. E todo mundo aceita e dali criou muita coisa. Então, pra você ter um triângulo, você tem que saber que reto e ponto existe, mas elas não se definem. Sim. Mas aí inventaram uma definição para elas. É isso. É que nem a teoria do zero, né? Você tem Exato. que provar que o zero existe, mas zero é nada. Então E aí na matemática você vai ter umas coisas muito ilógicas, que aí vem muito na criatividade. Por exemplo, você tem algum conjunto numérico que um losango é um círculo. Porque se você definir um losango como um elemento onde qualquer ponto dele tem a mesma distância por centro, sim. ele é um círculo, mas ele é um O que você losango. tá falando, irmão? É matemática geométrica. Então ela viaja nesse ponto que é interessante para programação. Na programação a gente precisa viajar um pouco às vezes. Às vezes o problema parece óbvio, mas ele tá fora do nosso escopo. A gente sonha com problemas. A gente resolve o problema dormindo às vezes. Sim. Não sei o que aconteceu com vocês, provavelmente sim. Então é isso, eu acho que a matemática ela tem esse poder, não de ser, que aí eu falo, a matemática não é somar números, é a parte algébrica, é a parte da lógica, que é muito mais português do que a matemática. É verdade. Né? Então é isso. Pô. Grandes interpretações aí. E os primeiros exemplos que você aprende na faculdade normalmente são esses, né? São, matemática na faculdade é desesperador. Resolver problemas matemáticos de programação, né? Quando a gente começa a aprender, normalmente é isso. Cálculo numérico. Eu acho que que eu consegui ver nos dois, tanto na matemática quanto em sistema de informação, é a tabela verdade. Sim, que é a lógica matemática. Sim, lógica. Então a gente tinha que saber isso do porquê, porque aí é um ponto que eu vou bater também em todo mundo, que tem gente que programa e até hoje não sabe por que if é if, né? Ou usar a estrutura de repetição, que não é nada mais do que a tabela do que executar. Verdade. E o ou excludente ou includente é muito diferente, tipo assim, quando você fala o ou em português é uma parada, quando você fala ou na matemática é outra. Porque o ou na matemática ele é includente, né? Não é uma coisa ou outra. Pode ser as duas. Se for as duas, é verdade também.
Aí, se E não for uma nenhuma pode das ser duas, falsa, né? Uma pode ser falsa. Mas aí já o português já faz, né? Só que o ou do português geralmente é excludente. Então, uma coisa ou outra. As duas na matemática também é verdade. Eu falo, tem um exemplo muito claro. Foi de uma. Agora eu não lembro de qual foi a cidade, foi de uma boate aí que tu tinha que se cadastrar pra entrar. Então, basicamente, a regra era 18 pra cima. Sim. Só podia ser 18 pra cima. Eu Sim. sei que eles erraram a regra que basicamente 18 pra baixo. Só podia entrar. Podia entrar. Não é. Se você errar uma lógica, se você errar uma lógica... E era um negócio muito besta, que é só tu formar. Exato, é só mudar. Só mudar. Tá assim vai pagar. Era maior Boa, igual isso- e fizeram menor igual. Meu não, Deus. Isso, Hot zone. esse é um bom exemplo mesmo. Não, mas é. Você errar um sinal de maior É, igual pô. com menor igual porque você não tem habilidade matemática, vai impactar diretamente. Não, cara, na isso aí, programação. quando pegaram pra corrigir, o pessoal pensando que era um negócio muito absurdo. Eu falei, não, tá errado, só o símbolo. É só inverter. E isso tem uma base matemática que te ajuda. Mas não acho que é obrigatório, como eu não acho que inglês é obrigatório. Mas Talvez é a o minha visão. básico, pelo menos, da matemática. Então, mas o base da matemática vai ser somar, dividir, Sim. isso aí tanto faz. Isso a máquina faz. É o intermediário mesmo, é O você intermediário. saber saber a verdade, você saber É a fazer uma lógica, indução, é a você lógica. saber. A parte de lógica matemática. Você saber, Maria mentia, sempre mentia. A Joana mentia às vezes. Ai, que raiva desses Né? negócios. A Aline. Não tem matemática nenhuma, então não tem nenhum Ai, número, é um que texto ódio. mesmo. Exato, mano. mas é matemática pura, sem Sim. ter um número. Sim. Boa. A matemática, quando já começa. E uma dica que você tá começando, ó, revista Coquetel. Tem lá lógica, que matemática, desafios lógicos. Boa. Vai te ajudar muito na programação. Acho que esse foi o meu susto com matemática, que quando tu vem tu aprende, né, somar dois números, aí depois tu tem um número que não existe e tu vai descobrir qual é Sim. ele, aí depois tu já não tem, tu tem que provar a teoria, aí no final tu cai num texto, que é matemática. A matemática é um texto, exatamente. É isso. Boa. Morgana. Sua explicação. Teoria de Bhaskara, Acho que a gente pode falar de outras coisas. Acho que a gente pode falar Desculpa, eu baixo mais que Não, eu. não, assim... O próximo assunto você vai querer voltar pra esse. Melhor. Então vamos lá. Não, assim, ó, eu tive experiências ruins com matemática. Eu nunca fui muito boa de matemática no ensino fundamental. Aí chegou no ensino médio, eu tive a sorte de ter um professor que ele provava as coisas pra gente. Então, a matemática se Talvez tornou... decorar a fórmula, né? Isso, então começou a se tornar meio mágica, assim, porque não... Vocês entenderam? Tipo, era legal ter aula de matemática, porque eu descobria por que aquela porcaria era daquele jeito. Aí, chegou a faculdade. Aí eu desgostei de matemática de novo. Então, assim, as experiências não foram muito boas, mas eu acho que ajuda, sabe? Eu acho que ajuda a gente no raciocínio, ajuda a gente na lógica, ajuda a gente nesses pontos, assim. Só que, de novo, a gente cai no assunto da educação no Brasil, que a gente sabe como que é. Que a gente chega na faculdade, tem gente que não sabe fazer uma divisão direito. E é normal isso, né? Então, assim, a gente entraria em outro assunto aqui. Mas eu acho que ajuda, assim, na... Essa parte que eu me lembro que no começo ela até pensou em fazer medicina ou área de saúde, né? Talvez por causa disso também. Aí o problema é que quando chega... Eu tenho um exemplo de uma prima que fez biomedicina porque não queria lidar com matemática na vida dela. O problema é que é cálculo... Tem genética. cálculo o tempo Sim. todo, porque tu Não, tem que mas eu dividir não- pelo peso, tu tem que saber mas eu quanto não fui fugir da matemática, não, galera. Eu tava em paz com a matemática naquela época. Uhum. Foi só a Pode faculdade só mesmo. agora, de novo. Meu professor de cálculo numérico aí da faculdade... Eu vou mandar esse vídeo pra você vai ver só. Que ódio. Nem um pouco de rancor. Não, deve, Da matemática. Não, era muito legal, pô. Mas assim, é que é muito difícil, Era né? ótimo, odeio. Não Não. indico. Quando você tem um professor ou uma professora que mostra o por trás da coisa, você se encanta, sabe? Mas é engraçado, Morgana, porque, tipo assim, quando eu tava na 7ª série, tinha uma matéria que chamava inequação. Nossa. E aí, beleza, aí o professor falou, não vou passar a inequação pra vocês, porque vocês não vão precisar. Na faculdade, nada é igual a nada, tudo é diferente. Então, Ou porra, seja- tudo é inequação. Eu não aprendi na 7ª série, porque não, tu não vai usar em nada a inequação. Agora- Eu só usei a inequação. Ai, que ódio. Eu acho que um ponto ali que o pessoal confundiu também, cara, eu lembro da visão da minha turma, né, olhando, quando entrou em física, né,
E física do segundo ano pra frente é tudo cálculo aí. Aí tu faz o cálculo lá que o zero absoluto é menos 300. Exato. puta que pariu. Aí tu tem que igualar pra achar outra temperatura. Pessoal, como é que zero é menos 372? Depende do... Da escala. Eu acho que a escala, gente então. já pode ir pra próxima pergunta. Vai lá. Tá indo pra Morgana, especial pra Morgana. Eu vou aproveitar pra eu dar um intervalo. Boa. E Pokémon vai ficar como host agora. O tema é faculdade ou bootcamp. Eu vou aqui. Caraca, ele saiu Ele pra lança isso, que legal. essa e vai embora. Vocês Vamos entenderam lá, o que então aconteceu aqui? a parada é o seguinte, ó. Faculdade, bootcamp, curso técnico. E aí? E O aí, que você é eu que indica pra quem começo? tá começando? Morgana, você tá começando, você fala. Tomando banho. Então, eu acho que assim... Sem derrubar live. Bootcamp é bom? Sem top. derrubar a live? Sem derrubar a live. Sem derrubar. Bootcamp é bom, bootcamp é top. Gente, é o seguinte, você não vai aprender programação em uma semana, em um mês, em 2 meses, em 3 meses, em 4, em 5 meses, em 6 meses. Você não vai aprender programação. E você não vai sair do bootcamp ganhando R$5.000 de salário. É impossível isso acontecer? Não é impossível, mas assim, não é a regra, né? Não é a... E o bootcamp, a gente tem que entender que o bootcamp, ele tenta te preparar pro mercado. Então, ele vai te ensinar a crosta do negócio. Ele não vai te ensinar por trás. Não vai te ensinar como a coisa funciona. Não vai te ensinar como resolver um problema. Ele vai tentar resolver um problema de mercado, que é te colocar no mercado para trabalhar com determinada tecnologia. Mas... o importante mesmo, e eu sei que, assim, muitas vezes fazer faculdade é um privilégio. Não é todo mundo que pode. Independente de paga ou pública, eu tô falando aqui, porque você vai gastar dinheiro nas duas. Sim. Então, assim, se você puder, sempre que eu falo isso pras pessoas, né? Se você pode, vai fazer a faculdade. Porque você vai ganhar o contexto, você vai ganhar o conteúdo, você vai entender o negócio por trás, você vai aprender a base. Que é o Isso que vai... depende de linguagem que a pessoa não consegue entender. Tipo assim, o bootcamp vai te direcionar numa stack. Numa linguagem, num framework, vai ser aquilo. A faculdade vai te preparar pra qualquer merda que você for pegar. Exato. Né? Eu acho que a faculdade me ajudou muito. Pra quem me conhece, sabe que eu nunca trabalhei com uma tecnologia só. Eu já mudei de tecnologia várias vezes. E eu acho que isso eu consegui fazer por causa da base. Porque se não fosse a base, eu não conseguiria trocar de tecnologia assim tão fácil. É claro que tem, né, tipo, trocar de tecnologia tem o seu tempo ali de aprendizado, tem o gap, enfim, não é de um dia pro outro, mas mesmo assim, a base me ajudou muito a fazer isso. Então, sem a base fica muito difícil. O curso técnico eu acho que é válido também, porque ele também ensina a base. Mas bootcamp, assim, cuidado com as promessas do bootcamp. Eu acho que é só isso que a gente tem que ter o cuidado, porque... Entre sabendo que, né, que você falou, entre sabendo que, tipo assim, tem limitações, não é assim, mas é importante para saber uma ferramenta. Sim, eu não tô dizendo que não é. Exato, não exato. faça bootcamp, Sim, não é isso que eu tô falando. exato. O bootcamp ele vai te ajudar a aprender alguma coisa. Uhum. Mas se você tá começando, talvez você precise de uma base antes Concordo. de chegar nesse ponto todo. Então Concordo é plenamente. importante aí. Aí todas as empresas de bootcamp agora vão me odiar pra sempre. Vai nada, para não. Mas Mas é verdade, pô. Porque o problema não é isso. Essas promessas que você falou. Porque, tipo assim. Tem cara, bootcamp sérios, tá, galera? Tem, Mas. vai lá. Eu já acho que, assim, eu também não sou muito fã de bootcamp. Eu prefiro também não entrar muito adentro desse assunto. Mas, assim, eu acho válido ali o bootcamp pra aquele cara que, ok, eu passei da fase do curioso. Sim. Eu já tenho o mínimo de base pra saber. Eu vou escolher uma linguagem. Mas, assim, meu Deus, o JS vai salvar tudo? Não, tem... Hoje, eu até... Aí eu vou entrar no negócio que eu não entrar. A média salarial do pessoal que trabalha com JS desceu porque você encheu o mercado. Sim. Porque o JS, qualquer curva de aprendizado é relativamente baixa. Mas o pessoal conseguiu baixar a régua, literalmente disso. Porque tu ensinou o básico e tu fez um sistema e não entendeu do porquê tu tinha que aplicar o Midori. Cara, eu perguntar pra uma galera... Não são todos também. Porque eu tenho que usar Midro, ou porque eu tenho que usar Rota, porque eu tenho que separar, porque eu tenho... E a galera fica... Assim, isso é exemplos de coisas que já aconteceram e eu tô tentando falar em relação... Eu levanto o sistema, vem alguém e derruba. Levanta o sistema... Tá, mas tu tá protegendo? Tinha gente que recebia na rota ISA-admin. Sim. Aí colocava true, aí entrava como administrador no sistema. Aí todo mundo tinha 50 administradores no sistema. Que delícia! Todo mundo administra isso aqui.
Aí é uma das fases que eu peguei e vou fazer code review pra ajudar a galera. Cara, quando eu olhava, e olha que eu não sou tão fã do JRC da vida. Falei, cara, mas esse é simples. Eu falei, e onde tu aprendeu? Eu falei, fiz ali. Fez um bagulhete ali. Fez um bagulhete ali e era pra sair o sistema pra entregar. Aí eu falei, tá, mas o nível de segurança, eles lhe falaram? Não. Nada. O que importa é fazer o API, pô. Gente, eu Cara. acho que uma coisa que é importante falar é o seguinte: nós, como pessoas programadoras, nós somos resolvedoras de problema. Boa. Nós não somos pessoas que bate código na linguagem X. Perfeito. Você não é essa pessoa. Você pode ter aprendido Python, mas você não é digitador de Python. Você pode ter aprendido JavaScript, você não é digitadora de JavaScript. Você é resolvedora de problema. Tem que ser agnóstico na linguagem. Então, você tem que ser agnóstico, você tem que saber a base. Por isso que tudo isso que a gente tá falando, mas a pessoa, não sabia tal coisa, porque não sabe a base. E por que precisa saber a base? Porque você vai resolver problemas. Perfeito. Você não vai bater código, né? Acho que é importante deixar isso bem claro também. Perfeito. Outra coisa que não me disseram quando eu comecei, e isso eu descobri com a vida também, que é, às vezes a pessoa entra imatura na faculdade e ela não entende que, por exemplo, ciência da computação ou engenharia da computação, tipo, não é uma profissão, Não é. entendeu? Tipo assim, Embora tenha um cargo, né? Embora às vezes as pessoas botam às vezes um cargo. tem o cargo, Às vezes às tem vezes o nem cargo. sempre tem, né? Não, sim, é. Tipo, Software Até porque engineering. engenheiro de software sim. no Brasil, porque não sabe, é regulamentado. Então você não Sim. poderia ser. Esse aí é outro, Sim. né? Outra história. outra história, mas não deveria ser Mas- sem ter engenharia, mas beleza. Mas cursos como sistema da informação, sim. isso aí não é um cargo, né? Não, Isso aí, não é. então, você que vai entrar na faculdade, vai entrar em sistema da informação, vai entrar em engenharia da computação, seja lá qual curso for, isso não é teu cargo. Isso não vai te levar à profissão. Exato, que as pessoas acham isso errado, né? Sim. E aí o pessoal, não, mas porque tem tecnólogo em tal coisa. Mesmo assim, gente, a É. faculdade é pra você aprender a base. Exato. Você pode sair de Perfeito. lá uma pessoa que consegue desenvolver? Sim. Mas não é a necessidade, não é a obrigação da faculdade Sim. Exato. de profissionalizar. Aí, Embora tenha tecnólogo que, entre aspas, muitas aspas, deveria ser mais próximo do mercado. Uhum. Mas não quer dizer que você Vem- vai sair de lá. vem a parte polêmica. A faculdade lá não vai te ensinar a programar. Exato, Isso. exatamente. Até porque Exatamente. Isso. faculdade com a linguagem que ela tá trabalhando. Na época que eu fiz faculdade, era C. Ela ensinou a programar em C. Estrutura de dados e algoritmos Eu estudei também. C, PHP, C, Java. Isso na Pascal. matemática, hein? Uhum. Tive R, R, tive Nossa. MATLAB, tive... MATLAB. Não sinto Eu falta usava do Scilab. MATLAB que era era pra... Meu Deus, estatística e probabilidade. Também. Eu Teve- usei pra muita coisa. Que nem a gente teve... Fiz Assembly também, aprendi Assembly na Assembly faculdade. também. Pra fazer Eu vi arquitetura. também um pouquinho. Teve uma matéria que até mudou de nome. O meu irmão também foi pra área de desenvolvimento, né? E aí, na época, eu tinha redes neurais, né? Sim. Aí hoje já é matéria IA. Uhum. Sim. E aí... Pensei, ele tá aqui. Já. Nossa, velho. Virou gourmetizado. Argumentizou. Chique. Então, às vezes, a pessoa faz ciência da computação, mas ele exerce o cargo de desenvolvedor Python, desenvolvedor... E fora que, assim, eu já acho errado desenvolvedor Python. É. Desenvolvedor de quê? Você é desenvolvedor web? Você é desenvolvedor... Sim. Porque de- exclui uma categoria gigantesca de desenvolvedores, dados, não só né? web, Exato. entendeu? Sim. Então, assim, desenvolvedor web, Não, Python, mas tipo assim, uma profissão, porque né? é complicado, porque aí você entra num ponto que é tipo assim, não deveria ser desenvolvedor Python, por exemplo, deveria ser desenvolvedor e o nível da pessoa. Sim. Ou Desenvolvedor desenvolvedora e o sênior, nível da desenvolvedor. pessoa. E porque aí você coloca, tipo assim, Python Web, É porque a você... empresa não quer gastar também o tempo necessário, o treinamento necessário para a pessoa aprender porque ainda tem outra coisa, né? O cara sabe Python, mas o cara sabe o framework específico daquela Mas aí empresa. mas a pergunta que eu entendeu? fico, será que a Ah, pessoa deveria ter o cargo de desenvolvedora Django, Python Web, 2.5 Pô, com para IBM. contextos de URP? Aham. Não sei. Não, cara, se tu abrir o LinkedIn, tu vai encontrar essa vaga. Não, vai ter, lógico, vai ter, porque, pô, E vai ter tem vaga de pedreiro C Sharp, não vai ter vaga de, né? Essa vaga é incrível. Teve uma que... Cara, uma das muitas entrevistas que eu fiz, o cara falou, eu preciso de um desenvolvedor Laravel Sênior. Aí eu falei, tá, eu sei PHP. Na época da... Nossa, o Laravel ainda tava começando a existir, a galera pegou e hypou. Eu falei, tá, eu sei PHP. Eu falei, eu preciso de alguém que saiba Laravel.
Quantos anos? 5 anos. Laravel tem 2 anos. É igual o Acontece Vibe muito. Code, Sim. pô. Estão pedindo Vibe Code Sim. em 5 anos. Quem tem 5 anos de Vibe Code aí? Não, mas aí Como era React, né, Morgana? Naquela nossa época. É, De exato. de surgiu... 10 anos de React experiência e o React tinha 3 anos. O React surgiu acabou de uns nascer. cursos interessantes também, tipo, pra trabalhar, que é o desenvolvedor de prompt. De prompt. De prompt. Engenheiro, engenheira de prompt. Engenheiro, ainda Ó, bota engenheiro. vamos colocar um negócio aqui. Não existe pessoa engenheira de prompt, tá? É Boa. engenharia de prompt. Fechou, tá assinado. É aqui, uma decretado. habilidade, não é uma profissão. Como não? É. Eu acho Exato. que tem a ver mais com saber escrever mesmo. Não, mas eu fico pensando, o que a pessoa engenheira de prompt? Lá não. Deixa eu olhar o prompt aqui, tá com porra, 12 de tamanho Esse de letra, tem que prompt ser tá 13, bonito. botar não, tá com muita extensão de letra, tem que botar Não. menos palavras. Aí, Pô, aí, pouca aí, vogal. aí eu coloco o que a Morgana falou, que a educação no Brasil é um pouco, assim, um pouco deficitária ali. Porque literalmente eu já peguei prompt pra ler, tipo, a pessoa comeu metade do contexto. Aí literalmente é uma redação, prompt, Exato. pra saber, pra passar o contexto pra IA. Aí tu come o contexto e reclama que a IA não funciona. Já vamos aproveitar e entrar no tema de IA, então. Eita! Ai, que delícia, tava esperando. Agora Tava esperando. a gente vai entrar no tema de IA. Eu quero saber de vocês qual IA vocês usam no dia de vocês e se vocês gostam ou não e acham que quem começa pode começar já usando IA ou não usa IA. Como é que é, Poker? Tem gente que metade do cartão é só IA descontando. Nem, Bem, nossa. hoje em dia eu uso muito a Manus, Gemini e Grok. São as 3 que eu mais uso. Qual que é a parada? Qual que é o contexto? Tipo, eu não trabalho com programação no dia a dia, mas eu trabalho com muita coisa que envolve programação. Algumas coisas criativas ali são muito ruins pra fazer. Qualquer coisa criativa sai muito merda. Quando é contexto que você precisa, por exemplo, teve uma vez que eu perguntei pro Gemini qual que eram os últimos eventos que eu tinha palestrado. Ele inventou um evento que não existia fazia anos. Ele falou, não, apareceu na QCon. QCon tem desde 2018, eu nunca apareci na QCon. Muito bom. Então, tipo assim, tem os contextos que ele inventa que sai da sei lá da onde que é. Ele tá prevendo o futuro Mas já. com esses agentes, né? Tipo, o Manus é um dos agentes, e outras coisas que tem mais voltados pra gente. Tá melhor porque ele tenta, pelo menos, achar algo mais próximo da realidade e faz isso em loco. Então, vou tentar pesquisar aqui agora e ver se tem algum site mais novo que tenha alguma referência pra mim. Então, depois de um tempo, tanto o Gemini... Ele descobriu que eu tenho o meu site. Eles vão no meu site pesquisar os meus eventos. Então, vão aprendendo devagar que, pô, a pessoa tem um site. Então, se tu for no site dela pesquisar, talvez vai ter os eventos mais vamos falar assim, mais perto que a pessoa desenvolveu e que ela palestrou. É que a IA não sabe falar não. É verdade. Isso é importante a gente saber. Isso é muito Se você vai importante. perguntar alguma coisa pra ela, ela não vai falar não sei. Exato. Ela vai te dar uma Inventar alguma resposta. coisa, exato. Então, por isso tem que tomar Ela cuidado vai com o prompt. inventar alguma coisa, mano. Ela inventa alguma coisa. Né. E sempre tem aquilo ali, que é o disclaimer mais bosta, né? Ah, também usa a IA da Adobe. E agora colocaram uma IA nova lá que eu vou testar essa semana, que eu não consegui ainda testar. Renovei a Adobe e me deram agora um assistente de IA da Adobe. Vamos ver qual que que é. chique. Pra ler PDF, essas merda tudo. Falou que Ai, fazer PowerPoint, sério. PDF e resume, faz e acontece. Vamos ver essa Vamos merda. ver. Tem uma vez que eu usei, tem até o Rios lá da Paty Codes, né? Que era pra trocar o cabelo da Paty pra verde. Fez tudo mesmo. Alisou, colocou dente novo nela, fez uma testa na menina e não trocou a porra pra verde. É muito absurdo. Depois esse Rios aí, é bom. Mas a Manus pra fazer algum tipo de código eu achei legal. Pra fazer coisas que são simples, tipo crawler, fazer chatbot. É bem simples e sai um código, não falo decente, mas faz um código entendível. Sim. E aí, Morgana? Então, Você usa IA? uso e trabalho com isso, né? Eu sou developer advocate de uma plataforma de IA, que ajuda no ciclo de desenvolvimento. Então, todas as partes do desenvolvimento, a IA é uma ferramenta para poder ajudar. Eu uso Cloud, Sonnet, muito para código, quando eu preciso fazer código. Eu uso Gemini, quando eu preciso de muito... Quando é uma coisa com mais token, assim, que eu preciso usar. E uso o GPT, quando eu preciso criar coisas. Ele me ajuda nesse contexto. Então, isso é importante também. Às vezes a gente descobrir para que a IA é melhor, né? Às vezes a gente coloca numa IA lá que quer gerar código, mas ela não é a melhor para gerar código. Talvez outra seja. Então, ficam aí as indicações.
E qual que era o restante da pergunta mesmo? Se você acha que as pessoas que estão começando, Tem... a qual ponto elas têm que usar ou não IA? Então, eu acho que vale usar IA, mas eu acho que vale usar IA com todos os disclaimers que a gente já falou aqui. O principal é, a IA, ela não sabe falar não. Então, ela vai te dar uma resposta. E aí, a gente, às vezes, não Você precisa tem... conferir. A gente não tem a bagagem pra saber se aquela resposta faz sentido ou não. Então, acho que isso é um pouquinho perigoso. Mas eu acho que IA pode ajudar você a estudar algumas coisas e trazer alguns pontos. Por exemplo, você tem uma base de código. Você dá aquela base de código como contexto pra IA e tentar pedir pra ela te falar, olha, funciona assim, tem essas classes, esses métodos, etc. E vai te dando uma explicação assim, pra você ir tentando entender. Só que assim, não aceita só aquilo como resposta. Nada que a IA te dê como resposta é a resposta final, assim. Você sempre vai ter que analisar. Então, deu essa resposta pra você? Olha o código, compara e vê se tá fazendo Isso faz sentido. Perfeito. Ou então você quer criar um código, quer criar alguma coisa e você pede pra IA criar, ela te responde, não aceita aquilo como verdade. Testa, olha, vê se funciona, pede ajuda pro coleguinha do lado pra ver se... Olha, vamos ver aqui e tudo mais. Então, assim... Aí, independente de senioridade, né? Acho que a gente tem que tomar cuidado com a IA, que ela não vai... Ela não é perfeita, né? Ela não vai... O nosso objetivo é deixar o prompt cada vez melhor para ajustar... E o contexto, né? É importante. Gente, contexto é muito importante pra IA, tá? Porque ela não sabe das coisas que você tá fazendo. Ela sabe do que tá na internet, na base dela. Se você tiver que lidar com alguma coisa do seu projeto, ela não tem contexto do seu projeto. Então, ela não vai saber te responder as perguntas. E nem te ajudar a desenvolver. Mas também cuidado com o que você disponibiliza pra IA. Se você tá usando o GPT, o Gemini, enfim, qualquer coisa, qualquer IA que você esteja usando, não vai sair colocando o código da empresa lá não, que você pode ser mandado embora, inclusive, né? Não coloque a chave da... Não coloque a chave. API key, não. API. Pelo amor de Deus, mas isso não coloca em lugar nenhum, né? Só no lugar certo. Então, acho que tem todos esses cuidados, assim, que independente de senioridade a gente tem que tomar atenção. Mas quando a gente tá no começo da carreira, acho que a atenção tem que ser redobrada, né? Porque daí a gente pode muito fácil cair numa resposta errada e fazer besteira e, enfim, não dá certo. Só pra complementar, tipo, a Morgana, eu não respondi essa pergunta aqui sobre a pessoa que tá começando. O problema que a gente tem hoje é que a gente tem muito conteúdo e a gente não sabe fazer curadoria. E a pessoa que tá começando não sabe fazer menos ainda. Então, se a Morgana falou de ter uma pessoa supervisionando, é essencial. Porque a gente não sabe, nem quando a gente é sênior, quando a gente é... Se tudo aquilo ali faz sentido com o que a gente tá fazendo, mas a nossa experiência acaba filtrando o que é bom e o que é ruim. Agora, se você não sabe o que é bom e o que é ruim, tu não consegue filtrar. Esse é o grande problema, né? Perfeito. Eu sou contra. No começo da tua carreira, tu entrar com IA. Porque te força a... Assim, o que eu indicaria, né? Antes de entrar no ponto do que eu sou contra, né? Eu indicaria até usar, sim. Mas você coda. Você coda do jeito que você viu, olhou. Vai sair horrível, vai sair o mais... que é o clean code, né? Não vai ser clean code. Qual é o inverso, cara? Dirty code. Dirty code. Dirty code. Como é? Go horse. Mas Go horse não é. Mas necessariamente Go horse é Dirty code. Dirty code é Dirty code. E aí horse você muito faz bom. e Sim. vê se aquilo que você tá esperando sai no resultado. Sim. E aí depois assim, você pega a IA, refatória, até porque você vai ter noção. Olha, meu código faz A, B, C e D. E me dá um resultado X. Aí ela vai conseguir reescrever, mas vai te dar o resultado X? Às vezes não. E aí te força. Aí um ponto que eu brinco que a IA sim faz juízo e ajudar um pouco a gente, é que a gente vai ser obrigado. É um ponto que eu coloco que a gente é obrigado. Se tu vai colocar a IA pra montar código, tu tem que saber o que ela tá montando. E tu vai fazer o código de review. Uhum. Perfeito. E senão tu só pega, ela monta e tu já joga pra produção, pra que a empresa tá te mantendo? Eu coloco a IA, se tu pega ali o Devin, né? O Devin IA, tu conseguir passar todos os prompts pra ela, faz sozinho. E aí isso eu acho um risco, de você conseguir colocar uma tecnologia pra executar um programa, mas tu não ter alguém, um revisor. Sim. Então é um ponto que eu coloco. Você tá começando, se force, é chato, é enjoado. Tu pegar, ler documentação, meu Deus, vá lá no Stack Overflow, que era o começo de tudo.
pegue a documentação lá do Python, do PHP, o PHP.net, ou se tu quer pular pro Laravel, lê a documentação. Até porque quando tu vai ler, pelo menos do Laravel, ele faz referência também à documentação hoje do PHP. Se força, vai sair um código horrível? Vai, mas ninguém começou com um código perfeitinho, não. Pois é. Outra coisa legal é, tipo assim, quanto mais fácil for a ferramenta, quanto mais intuitiva ela for, melhor para IA entender também. Então você Sim. usar uma palavra muito complexa, faz isso aqui com, sei lá, qual ferramenta X aleatória ou framework bagunçado, pra IA te explicar o que ela tá fazendo é muito mais complexo do que você falar, faz no JS Vanilla, pra eu entender aqui a base, entendeu? Também tem isso, né? Eu acho que um ponto que força também, que eu, pra galera ali que eu acabo fazendo um code review, lê e pede pra ela montar um readme. Aí tu lê esse readme e vê se realmente... Assim, que eu já fiz uns testes com um cursor, que ele me montava um readme da função. E não era aquilo. Mas o legal é, tipo assim, você pega o mesmo código e fala aí, refatora pra mim, essa parte. Ele refatora nada a ver, pega outra fonte. Você não tinha nem pedido pra ele fazer nada, ele pega, caga tudo aí. Acontece. Tem que ver isso também, tá, gente? Não, esse é o ponto. Assim, se fosse me perguntar, eu começo com IA? Não começa. Faz teu código, faz funcionar. Acho que tem uma biografia que fala isso. Faz teu, que o pessoal fala, vomita o teu código. Sim, exato. Depois tu sai corrigindo, faz, se refatorando. E isso é certo, quando a gente tem Isso pressão pra aprender. a escrita criativa é assim, né? A escrita humorística é assim. Você escreve tudo quanto é tipo de coisa e de lá você tira as melhores partes pra você fazer uma coisa. O código tem que ser igual. Tem que ser igual. Porque senão tu vai saber usar prompt. E agora? Eu faço também os questionamentos lá, né? Eu preciso de uma função pra criptografar a senha. A galera vai lá e cria. Sim. Tipo, você quem usa PHP tem o password hash, ou quem já é do usuário do PHP, do Laravel, tem o bcrypt, tem o hash, tem Que muita é só a coisa. mesma função do que- PHP que eles só Que são as recebem. mesmas funções, só fizeram o scaffold lá, né? Mas assim, é o ponto do absurdo da galera criar Sim, a função para que já existe. que já existe. Porque passou o prompt lá e simplesmente o prompt tá, tu quer que eu faça, eu vou fazer. Sim. Eu acho que tem também uma questão, principalmente para quem tá começando, mais ligado à cognição, né? Então, assim, eu acho que talvez pedir para IA fazer é completamente diferente de você digitar. Eu acho que o lance do copiar e colar da IA, eu acho que ele é muito mais crítico, principalmente para quem tá aprendendo, do que você digitar, independente de qual fonte, né, qual base de dados você vai pesquisar a solução, talvez digitar seja uma boa. Eu acho que é por isso também que e isso também é muito É aquilo que a gente fazia quando eu era pequeno, escrever pra lembrar melhor, né? Não é pra decorar, exatamente. mas pra entender o que você tá fazendo. Isso. E a IA não deixa você fazer isso, né? Exatamente. Tem assim, cenários que acontecem, né? A pessoa tentar enganar que não tava usando IA, né? Sim. E Em aí, entrevista de emprego, isso é muito engraçado. cara, né? aí quando eu peguei pra revisar o teste, eu falei, cara, tá com espaçamento tudo torto, assim. Ou tava sem espaçamento, na Sem verdade. passamento, Então, basicamente, sem ele deu um nada. Ctrl+C da IA e jogou, então Sim. não saiu. Falei, cara, eu perguntei umas Ficava duas, três. assim, Nossa, velho. O que era pior, ficava tudo junto, né, Aham. cara? Né? tudo pro lado esquerdo. Eu falei, rapaz, o cara. Indentação. Se fosse Python, nem rodava o código. Cara, mas é esse que é o ponto. Eu falei, cara, o cara usou a BNT assim ferrada. Porque eu perguntei, questionei, eu falei, cara, isso aqui não tem como ter essa ideia, porque se tu escreve isso aqui e alguma ideia do VS Code, Sim, PHP Storm, ele já começa a indentar pra ti. Sim. E, É. verdade. A diferença de digitar para copiar e colar, eu acho que ela é talvez até mais crítica do que usar ou não a IA, talvez. Eu acho que é por isso também que muitas faculdades, apesar de ser questionável, mas muitas faculdades até ensinam algoritmos de programação no papel, né? Existe também uma diferença cognitiva entre você escrever uma letra e você apertar uma tecla, sim, né? também Tipo, uma tecla é uma tecla para qualquer tecla. Exato. Não há diferença, né? Aham. E escrever a escrita, ela tem a Uma letra, memória- ela tem um memória, formato exato. diferente e ajuda na Foi uma memória, né? memória, exatamente. Então, eu acho que tem muito essa questão também cognitiva do aprender a Aham. programar, né? Então, usem IA com moderação. Isso. Mesmo que usem IA, digitem o código. Não tenham a preguiça de copiar e colar, não, porque copiar e colar é muito triste.
A pessoa que usava o TXT quando eu copiava, pelo menos. Uma coisa é você também usar a solução para resolver um problema profissional, né? Sim. Problema profissional, É outro que é essa. talvez, mas aprender eu acho um pouco mais complexo. A base tem que ser. E a grande questão, vocês acham que a IA ameaça ou potencializa a nossa profissão? As duas coisas. Eu acho que não ameaça a profissão em si, mas ameaça as pessoas que não entendem o poder e o potencial dela. E potencializa quem entende o poder e o potencial dela. O cara que fazia uma task em 8 horas, isso é dado que a gente tem hoje, tá fazendo em 4. Então, Não com a mesma qualidade, mas faz em 4. Não, Talvez aí tenha que ver isso, né? ele até tá pegando. A gente fez um banco de dados em relação a isso, né? Até tá conseguindo entregar porque ele meio que pegou o jeito que ele ensinou a IA. Sim. É esse que é o ponto que a IA, ela tem que ser a solução, não tem que ser a pessoa que vai resolver. Ela é o meio de campo, Meio de campo. Não é o finalizador. Exatamente. E aí o cara, bota um assunto, o cara quer resolver tudo com IA, não vai. Tem um questionamento muito grande que eu tive em uma empresa que ele questionou, tá aqui, ó, esse dev aqui levou 16 horas pra fazer a task. E aí ele jogou, aí a pessoa foi lá, jogou lá no GPT, o GPT entregou lá, acho que com 1 minuto e meio. Aí falou, como é que o cara me leva 16 horas e no GPT me levou 1 minuto e meio? Aí eu falei, tá, agora pega o que fez aqui dentro e joga dentro do código, pra ver se funciona. Não Não funciona. demorou 16 horas. Demorou 2 dias e meio, certeza. Boa, verdade. Muito bom. Galera, a gente vai chegando no final quase aqui. A gente vai continuar o papo depois do off, com as coisas que não podem ir pro ar. Mas, Te coloca na Twitch do Pokémon. e depois vai ter dancinha do Pokémon também. Eita. Mas amanhã tem mais CodeCon, a gente vai estar lá junto, prestigiando o evento. E para encerrar, cada um dá uma dica aí para quem tá começando e como te encontrar nas redes sociais, Pokémon. Calma aí, pra quem tá começando tente entender, principalmente em programação, o que você quer fazer como programador, o que a linguagem que você quer usar, ela resolve de bem e aprenda até onde ela é boa e até onde ela é ruim. Então não use essa linguagem pra tudo, ou a linguagem que você quer escolher, ou principalmente nem escolher a linguagem, tá? E @PokémonBR em qualquer lugar que você vai, no TikTok, Instagram, no YouTube, também no LOLzinho, Pokémon BR. Poké de Pokémon de mão e BR de BR. É isso. BR de BR. Maravilha, Pokémon, Morgana. Então, eu acho que eu vou dar a dica que eu dou sempre, que é participe de comunidades. Faz toda a diferença, você convive com outras pessoas, você aprende sobre pessoas também, que é importante. A gente não vai fugir, a gente tava brincando no começo, né? Sobre pessoas, mas a gente não vai fugir de lidar com pessoas. Tecnologia, pessoas são muito mais importantes que tecnologia, então você vai ter que lidar com elas em qualquer contexto que você for trabalhar. E pra me encontrar é Morgana com 2 N's, galera, por favor. Morgana Dev, qualquer lugar aí, LinkedIn, Instagram, só procurar e No LOLzinho também? Não, LOLzinho não. LOLzinho você. Mas todo mundo fala que eu tenho que jogar porque tem uma Morgana Tem lá, uma né? Morgana Morgana. Então, quem sabe aí um dia eu uma Morgana com 2 N's pra Com jogar 2 com a N's, Morgana, já um sabe N quem só. é. Exato. Botem nos comentários aqui se vocês querem Morgana no LoL. Gus, manda. Meu Instagram é dev.oja, então vocês vão me encontrar ali. Tô tentando de vez em quando fazer algum conteúdo, mas é cansativo. Mas vai sair alguma coisa. Vai sair um monte de corte daqui pra você postar. Ah, legal, vai ser... É uma grande ajuda. E também no LinkedIn, dev.oja. E ali vocês me encontram, vocês podem perguntar. E assim, a dica que eu dou é... pesquisem, leem, tentem fazer na prática antes de ir pra IA. Tentem fazer. Se vocês nem tentarem, você nem sabe se falhou. Esse que é o ponto. É isso que eu deixo de dica. Muito bom. Obrigado, Gus. Galera, muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado pela participação de vocês aqui. E amanhã tem mais CodeCon. A gente se vê lá. Valeu. CodeCon! Coisa linda, coisa Beijo, bela. Gabriel e Paula. Beijo toda a galera! Tchau, tchau, galera. Valeu.